Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos para a terceira parte do nosso Bookshelf Tour. Então, como vocês sabem, né, quem acompanha o canal, aquela coisa toda, sabe que os livros que eu mostrei até agora, dos dois Bookshelf Tours, eles aconteceram naquelas estantes lá, que é onde eu normalmente gravo os vídeos que vão para o canal. Esse aqui é o lado contrário, né, é a parte da frente. Então aqui eu tenho esse móvel que aqui é dividido, boto livros aqui e boto livros aqui então. Então hoje nós vamos ter a visão de todos os livros que tem aqui, que vai até a outra ponta lá, né. Então, para não ficar um negócio mais intimista e mais próximo, eu prefiro então ir filmando em partes, eu vou mostrando para vocês e depois a gente monta o vídeo, faz a edição, aquela coisa toda, tá? Um negócio descontraído, tá? Então vamos nessa. Antes de mostrar os livros, né, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe. Aqui embaixo, links úteis para se tornar membro colaborador do canal com planos a partir de 1,99. O grupo de WhatsApp e de Telegram, onde eu compartilho as ofertas da Amazon e a gente fica batendo papo ali também, certo? Vamos começar as pilhas aqui então, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui, botar pra lá e vamos indo, tá? Então vamos nessa. Primeiro volume dessa pilha aqui, presente da Marta. Aqui vão ter vários presentes da Marta, tá? Eu provavelmente vou esquecer de dizer algum que ela me deu, mas ela vai saber. Jeffrey Deaver, A Cadeira Vazia, tá? Eu tenho mais dois do Jeffrey Deaver aqui. Esse aqui foi o cara que escreveu O Colecionador de Ossos, tá? E o personagem principal dele é o Lincoln Rhyme. Ainda não li nada dele, tá? Eu tenho 3 para ler dele. Mas eu gostei muito do primeiro. Eu comecei a ler O Colecionador de Ossos e eu acho que a minha versão do Kindle estava muito ruim. O arquivo que eu baixei era muito ruim e eu não consegui terminar o livro, tá? Então eu tô naquele período, naquele negócio ali ainda, mas eu pretendo começar ele de novo, então pegar uma tradução melhor e aí ler ele de verdade, né? E agora que eu tô um pouco mais acostumado no Kindle, eu consigo terminar algum livro, porque antes eu não consigo terminar nada, né? Então eu vou começar a ler isso aí. Então, né? Cadeira Vazia, do Jeffrey Deaver. Vou botando aqui embaixo, depois eu boto no lugar. Esses dois aqui que eu vou mostrar pra vocês são livros que eu já mostrei várias vezes no canal, tá? Que são de autores nacionais. Aqui tem As Entranhas no Abismo, do Jader Miani, que tem resenha no canal, tá? E aqui os brindes que vieram junto com o livro eu botei aqui dentro, ó, tá? Muito bonita edição de Desencorta, essa aqui, ok? E esse aqui é O Indivíduo, do Renato Fukuyama, que esse aqui é um livro que eu já mostrei para vocês também, que ele tem dedicação, eu sou mencionado aqui também porque eu auxiliei ele no projeto, e tem até um vídeo que saiu faz alguns dias ainda sobre o custo de emissão de livros, que tanto ele quanto o Jader comentam entre eles aí, conversam sobre a questão de custos para publicar livros no Brasil, tá? Então, ainda vou ler essa obra que vai entrar esse ano ainda na leitura, tá? Para eu poder fazer uma resenha para ele, como a gente tinha combinado com ele, ok? Aqui. Esse aqui foi o presente da Júlia, até deixei a dedicatória aqui da frente dela, foi o Inquisidor, tá? Do autor Mark Allen Smith. Esse aqui estava na minha lista de desejados, só que ele estava esgotado esse aqui. E a Júlia acabou conseguindo ele e mandou para mim, tá? Então, o Gazer é um torturador profissional que não mata crianças e nem homens acima de 72 anos. Eu achei bem legal isso aqui. E é um thriller, né? E ele já estava na minha lista justamente por causa disso. Eu gosto desse tipo de thriller, né? Eu gosto desse tipo de situação. Vamos lá. Aqui eu tenho mais um da Marta também, que é o Noite Polar. Esse aqui é uma história de fantasmas. Esse aqui estava na minha lista também. A Marta mandou ele para mim. É um livro mais curto, tem 100 e poucas páginas. Não comecei a ler ele ainda, tá? Mas pretendo ler ele e eu acho que eu vou ler esse ano, porque é um livro mais curto, acho que eu consigo matar em 2, 3 dias esse aqui. Mas a Marta diz que é muito bom, é isso que ela não gosta de livro de terror, né? Ela gostou muito desse aí. Aqui nós temos O Reservatório, do Dave Duchovny, né? Duchovny, Esse é o cara, para quem não sabe, o ator do Arquivo X, né? O Mulder. Ele escreveu esse aqui. Aí esse aqui se passa... Ridley é um homem comum vivendo um momento excepcional, a pandemia de Covid-19. Acostumado com a agitação de Nova York, o ex-veterano de Wall Street agora se vê aprisionado em um apartamento por causa da quarentena e submerso em solidão e incerteza. É um livro que ele escreveu que eu achei... Tava baratíssimo. Eu até achei que ele fosse maior, tá? Mas é da editora Buzz. Não li ainda, não sei o que esperar. Vamos ver. Aqui tem o Traição, da Kate Alvtegen. Tem uns nomezinhos que eu vou dizer uma coisa pra você. Não faço a menor ideia como é que se pronuncia isso aqui. Mas enfim, que diz o seguinte: Eva é forçada a reavaliar seu casamento ao perceber a apatia do marido, quando descobre que ele está tendo um caso com a professora do filho deles e ela quer vingança.
Então Eva conhece Jonas, um jovem solitário que durante os últimos 2 anos mantém vigília ao lado da namorada em coma. Oprimido pela própria história sombria de traição e pela busca por aceitação, ele vê em Eva uma chance de recomeçar a vida. Peguei ele por causa disso. Achei uma premissa legal. Vamos descobrir se esse aqui é bom mesmo, tá? Esse aqui é da editora Record. Esse aqui eu já li, Um Grito na Noite, da Mary Higgins Clark. Muito bom o livro, tá? Tem um excelente andamento. Chegou um momento ali que as coisas vão acontecendo, tá? Com a Jenny, ela trabalha numa galeria de arte em Manhattan, super badalada, e aí ela é mãe de 2 filhos, né? Abandonada pelo marido, o marido é um escroto. E aí, do nada, ela conhece o cara rico pra um cacete, o cara tem muita grana. E do nada, tipo, do Neida, o cara simplesmente leva ela pra morar numa mansão, assume os filhos, não sei o quê, papapá, faz todo xalá. E eu ficava vendo aquilo ali, eu ficava lendo assim, mas mulher do céu, tu não tá percebendo isso, mulher? Meu Deus, como é que tu vai entrar numa dessas? Sabe? Tipo assim, porra, acertei na loteria 3 vezes. O cara é rico, mais vezes, vamos ver quantas vezes eu acertou na loteria. O cara é rico, bonito, adora a arte dela, né? Gosta da arte dela, assume os filhos. O que mais? Assim, ó, uns 10 red flag que tem, sabe? Que vão acontecendo no negócio. E ela vai indo. Mas é muito bom o livro, cara. Mary Higgins Clark escreve bem pra caramba, tá? Esse aqui eu já li dela. E esse aqui também, né? Vejo vocês em breve. Os 2 eu li. Ela escreve muito bem, tá? São thrillers, tá? É, né, investigativo ali e tal. Investigativo não, ela tem um certo suspense. Mas é muito bacana. Eu gosto da escrita dela, tá? Então esse aqui também tá... Esses 2 foram presentes da Marta. Os 2. A Marta adora essa autora. Mas esse aqui, apesar da capa, convenhamos, né? Padrão Rocco, né? Quando eu reclamo das coisas, vocês ficam achando que eu que sou teimoso, ou eu que sou chato, mas não é não. Esse aqui é da editora Plataforma 21. Vai saber do que é esse aqui. Uma loucura discreta. Deve ter comprado por 8, 9 reais isso aqui. Um romance brutal, implacável e aterrorizante. Grace Maya é uma heroína realista, inteligente e emocionalmente complexa. Os leitores vão torcer por ela desde a primeira página. O estilo de Mindy McGuinness, assim como a história de Grace, é cativante demais para se ignorar. Cara, bem bacana, não vejo muito problema nisso aqui. Aquelas leituras que vão acontecendo, mas não me atirei ainda nesse aqui, tá? É um negócio que lida um pouco com o suspense. Eu li uma resenha na Amazon quando fui comprar ele que eu achei interessante, que o cara fala muito sobre esse universo das pessoas com, né, problemas mentais, essa coisa toda, sabe? Então meio que tu começa a entrar dentro da cabeça da pessoa. Agora, se tem essa profundidade, eu não sei, vou saber só lendo, né? Mas enfim. Aqui mais um que a Marta mandou pra mim, que é o Ratos, do Gordon Reese. Esse aqui é muito elogiado da Intrínseca, tá? Eu achei uma sacada genial dessa capa, olha isso aqui. Muito boa, né? Ó, isso aqui também é muito bom. Minha mãe e eu vivíamos em um chalé a cerca de meia hora da cidade. Não foi fácil encontrar uma casa que satisfizesse todas as nossas exigências. No campo, sem vizinhos, com 3 quartos, jardim na frente e nos fundos. Um imóvel que fosse antigo, precisava ter personalidade, mas ao mesmo tempo confortável. Um sistema de aquecimento moderno era essencial, pois detestávamos sentir frio. Precisava ser silencioso, precisava oferecer privacidade. Até aqui, tudo certo. Olha a próxima frase que dá a virada. Afinal, éramos ratos. Não procurávamos um lar, procurávamos um lugar onde pudéssemos nos esconder. Vai dizer que não é bom, né? Muito bom, né? Eu achei bem bacana isso aqui. Gostei da capa e tô curioso para ler esse aqui. Mas ele sabe aquelas leituras que vão ficando pro segundo plano? Então, ela não veio. Aqui o James Patterson, eu tenho 3 livros dele, tá? Ó, O Dia da Caça, que esse aqui tem o Alex Cross, que é o personagem que inclusive virou série da Amazon Prime, tá? Então o Alex Cross tá nesse aqui. O Dia da Caça, daí tem o Privacy, o Private, Londres, que fala sobre uma agência de detetives, uma agência internacional de investigação e tal, que aqui a gente tem ele em colaboração com esse autor, Mark Pearson. E aí depois a gente tem esse aqui, que também é do James Patterson, e também é Maxine Paetro. Esse cara tem um monte de colaboradores, tá? Eu acho que ele tem a ideia do roteiro e ele passa para os outros caras escrever. Essa é a jogada do James Patterson. Então, ó, ele não teve escolhas e agora está no banco dos réus. Um novo desafio para o clube das mulheres contra o crime. O que é isso aqui? A tenente
Lindsay Boxer não podia vacilar, era matar ou morrer. Estava na mira de uma arma, se não puxasse o gatilho da pistola, a polícia de São Francisco perderia um de seus melhores oficiais. Lindsay não teve dúvidas, afinal era legítima defesa. O resultado, uma adolescente morta, uma cidade dividida e o tenente no banco dos réus. Tem uns plots bacanas, sabe? Então eu tenho esses 3 aqui, do James Patterson. E aí, abaixo dele aqui, eu tenho 3 do Michael Connelly. Desses 3 aqui, um eu já li, que foi o Mirante. Esse aqui eu já li do Connelly, tá? Muito bom. Ele tem o Bosta, que é o personagem principal dele. E eu tenho outros 2 do Connelly, que é o Echo Park, que esse aqui talvez seja o mais famoso dele, né? Inclusive ele é citado na série várias vezes. E tem o Nove Dragões, que também é citado dele, tá? Então esses 2 aqui, a princípio, seriam os mais celebrados do Michael Connelly, tá? E esse aqui, o Mirante, foi que eu conheci o Bosch. Depois acabei assistindo a primeira temporada da série, muito boa. Tá na 5ª ou 6ª temporada, já eu nem sei. Mas eu achei muito bacana o desenvolvimento do personagem, gostei da escrita do Michael Connelly, acho uma escrita bem legal. Ele não enrola, ele vai direto ao ponto, ele desenvolve de uma maneira que, sabe, desenvolve que te envolve. Se é que dá pra dizer isso, sabe? Então ele tem uma escrita que ela não incomoda, sabe? E aí como ele já foi investigador também e tal, ele não fica se prendendo. Então os caras não são super-homens, eles não têm aquela nossa, do nada o cara tira uma coisa da cartola, e as soluções são todas críveis. Então só isso pra mim já é válido dentro desse negócio dos plots investigativos, tá? Então a primeira pilha foi, continuando daqui, agora começa algumas coisas bem bacanas que eu tenho aqui, tá? Primeiro o Dostoiévski, Irmãos Karamazov, da edição de bolsa Martins Claret. Eu achei muito bacana esse aqui, eu comecei a ler esse aqui, mas como eu já comentei, eu acabei abandonando a leitura. Eu parei na página 333, foi na página que eu parei de ler. O Smerdyakov com o violão, foi o capítulo que eu acabei parando. E eu tenho que recomeçar, né? Vou recomeçar esse aqui. Infelizmente, não foi o momento correto da leitura, porque aí depois acabou acontecendo as enchentes aqui no Rio Grande, eu estava bem envolto em outras coisas e tal, então eu acabei colocando outras leituras mais leves e mais ágeis no meio do caminho, e deixei esse aqui que é mais imersivo para depois. Mas pretendo voltar com certeza, eu gostei muito da escrita do Dostoiévski. Ela é envolvente, Entendo porque as pessoas pagam pau para ele. Próximo é o Sou a Lenda, do Richard Matheson, esse aqui já tem resenha no canal. Muito bom, muito acima da adaptação, é outra coisa, o livro é bem... É outra situação, essa edição aqui é da Aleph, tá? Capa dura, eu adquiri ela faz bastante tempo já, mas eu achei muito bom, muito bom. Cara, tem muita coisa que nasceu daqui, né? A escrita do Matheson é muito boa, inclusive eu tenho um outro livro dele ali que eu fui atrás, que eu nem sabia que era dele, mas que é um romance, que eu quero muito ler, então esse aqui entrou na lista de um dos meus preferidos, tá? A Profecia, do David Seltzer. Se você não leu isso aqui, não sabe muito bem o que é terror. Não, eu não posso gravar isso, tá? Mas essa edição aqui é daquelas edições bem antigas do Clube do Livro. E ela tá inteiraça, capa dura e tal, sabe? Eu gostei muito disso aqui, cara. É que isso aqui é o seguinte, ó. A Profecia é um roteiro adaptado, tá? Então tem certas profundidades de personagem que você não vai encontrar. Que ela é muito mais a interpretação dos atores em função do que acontece no filme do que qualquer outra coisa. Mas é muito bom mesmo, sabe? É uma escrita ágil, ela não te prende e ela abre um universo inteiro de possibilidades para desenvolvimento. Então eu gostei muito disso aqui, achei muito bacana. Tá? Aqui eu tenho uma edição que talvez não seja a melhor do mundo, de Crime e Castigo, que é da Pé da Leitura. Pois é. Então, né? Eu paguei R$20 isso aqui, né? Na época, não li nada dele ainda, então a princípio eu vou... Mas vou me adentrar nessa edição aqui mesmo, tá? Eu acho que essa aqui... Até deixa eu botar isso aqui em ordem, que estava fora de ordem. Né? Vou botar isso aqui assim, então. Então, Crime e Castigo é o próximo. Aqui nós temos agora um dos queridinhos do canal que eu adquiri esse ano, que é o Spartacus, do Howard Fast. Aí, ó. Essa edição que eu comprei na Shopee. Muito boa, inclusive. Tá? Que vai entrar dentro das minhas leituras de livros cristãos, vamos dizer assim. E aqui, clássicos modernos, O Manto Sagrado, também comprado na Shopee. Ó, do Lloyd Douglas. Bem bacana também. Esse aqui é longo, cara. Deixa eu ver. Tem 600 páginas. Tem
né? Tem uma série assim, sabe? Todos eles são assim. Esse aqui eu devo ler agora ainda dentro de 2026. Ano que vem eu vou ler esse aqui. O Manto de Cristo, não o Manto Sagrado. É que o Manto Sagrado é o nome do filme, né? Não o Manto de Cristo, mas enfim. Eu tenho uma pequena coleção da Anne Rice, que aqui nós começamos então na lista com a história do Ladrão de Corpos, das crônicas vampirescas, tá? Esse aqui eu comprei foi um box que veio da Anne Rice, que surgiu, alguns livros, eu estava na pegada. Então aqui vai contando alguns deles. Para ser bem franco para vocês, eu li uma entrevista com o vampiro. Eu li esse aqui. Esse eu li. É muito bom, tá? É muito bom. Se você não conhece a Anne Rice e gosta dessas crônicas vampirescas, eu acho bem legal. Até quem estava se aventurando nesse negócio era a Hilda. A Hilda leu um monte dela. E comentou com a gente que estava adorando a escrita dela e tal, sabe que tem muita coisa legal, enfim. E aí eu gostei bastante desse Entrevista com o Vampiro. Aí eu tenho aqui o Merrick também, que também é das crônicas vampirescas, tá? E aí depois eu tenho o Menok, que é esse aqui. Todas as capas são nessa pegada, tá? As diagramações são todas iguais. É tudo da Ruko. Depois tem o Cântico de Sangue. Eu não estou apresentando na ordem, tá? Obviamente. Se aqui é a ordem, a gente tem que ver. Se o dia eu for pegar para ler, a gente vai ver. Aí depois tem o Vitório, o Vampiro, que é esse aqui. Esse aqui é bem curtinho, tá? E aí vem o Vampiro Armand, que é esse aqui. Esse aqui no filme foi interpretado pelo Antônio Bandeiras. Canastrão. Aí aqui eu tenho os dois livros das histórias das bruxas. Ó. É esse aqui, o 1, né? E o 2, que é esse aqui. Mas vou ser bem franco com vocês, eu não me vejo num curto espaço de tempo entrando nessa literatura de novo. Não consigo me imaginar lendo isso aí agora, tá? Pra ser bem sincero. Deixa eu botar isso aqui pro lado. Isso aqui é um incensário do Ushuaia. Aqui, ó. Tô abrindo um negocinho aqui. Bacana, né? Isso aqui foi um presente do meu sogro, viajou pra lá e aí trouxe esse negocinho aí pra gente. Agora não vou conseguir fechar essa porra aqui, cara. Deixa eu canto aqui. Vamos lá. Paramos aqui. Então agora eu tenho aqui a Liana Moriarty, Até que a Culpa Nos Separe. Esse aqui já tem resenha no canal, tá? É muito boa a escrita dela. Gostei, achei bem incrível. Sabe? Tu passa o livro inteiro se perguntando o que aconteceu na caceta do churrasco. E não é a primeira vez que eu sugiro esse livro, tá? Eu gostei da autora. Ela escreve bem, tem bons personagens, e ela foi a criadora do Big Little Lies, né? do livro que deu origem à série. Tem mais uma série do Amazon Prime que tem a Nicole Kidman também, que é Nome Desconhecido, se eu não me engano. E que é bem bacana também a série. Mas eu acho que ela não ficou tão bem desenvolvida os personagens. Acho que ali eles meio que... Não foi aquilo tudo, o desenvolvimento de personagens. Acho que eles pecaram em algumas coisas. Mas não é tão boa quanto o Big Little Lies, obviamente. Eu tenho mais essa aqui é da Emily Griffin. Da Emily Griffin eu tenho esse aqui. Acho que tinha mais um. Mais dois eu tenho dela aqui. Deixa eu até botar em ordem, tá? Tudo que a gente sempre quis, que esse aqui é um romance, eu acho, fascinante, comovente. Tudo que a gente sempre quis retrata um dilema que fará os leitores pensarem em questões sobre lealdade e amor. Nossa Senhora. E aí dela, eu ainda tenho mais dois aqui. Deixa eu até botar em ordem isso aqui, que são esses dois aqui, que esses aqui foram presentes, que vieram pra cá. Que é o Questões do Coração e Presença da Vida. Se eu não me engano, a Marta já leu os dois. Marta, me corrige aí. E ela disse que os dois são muito bons, tá? Ela gosta da leitura da Emily Griffin. Eu não li nada dela ainda, tá? Mas é uma leitura mais leve. Nem sei se tu pegar esse aqui, por exemplo, ó. Tessa Russo é mãe de 2 filhos e esposa de um renomado cirurgião pediátrico. Apesar de todos os seus receios, ela recentemente abandonou sua carreira para concentrar em sua família. Valerie Anderson é uma advogada e mãe solteira de um garotinho de 6 anos, Charlie, que nunca conheceu o pai. Depois de muitas decepções, desistiu do amor e até mesmo das amizades, acreditando que é sempre mais seguro não criar expectativas. Embora as duas vivam na mesma área de Boston, elas têm pouco em comum, com exceção do amor incondicional por seus filhos. Em uma noite, um trágico acidente faz suas vidas se cruzarem de maneira inimaginável. É bom o plot. Tu não tem como não ler, né, o negócio. É um novelão, né? Mas enfim. E esse aqui é outro que também tem mais ou menos a mesma pegada. A Marta vai nos dizer aí nos comentários o que ela acha, o que ela achou desse aqui. Ela leu, então. O próximo é Coração de Ferro.
da Chelsea Kane. Ela é linda, ela é brilhante, ela é uma assassina. Ai, meu Deus do céu, cara, tu tá louco. Eu não entendo, cara, tem umas coisas que eu não consigo entender. Tem essas chamadas que dão nas capas de livro que parece aqueles trailers de filme antigo, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Isso é muito engraçado. A capa é bacana, é da Suma, então tem, né, a diagramação é legal. Fica a dica aí, não li também, tá? Aqui vai ter uma penca de livro que eu não li, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tem como ter lido tudo, tá? Isso aqui foi aqueles que eu mostrei pra vocês quando deu os novos ali, o book haul, o vídeo vai estar aí também. Aqui tem o 616 Tudo é Inferno, do David Zurdo e do Angel Gutierrez. Não se engane, o diabo pode ter muitas formas e números, mas o original é o 616, atribuído ainda antes dos evangelhos. Desde o Exorcista não se viu um romance tão assustador como esse. Tá bom, né? Tá bom, a gente vai, né? Esse aqui é da Planeta? É da Planeta. Gosto da diagramação da Planeta também. Aqui vem o Cameron West. Acho que, não sei se foi esse aqui que o pessoal disse que é ruim. Não, a Conspiração Franciscana disseram que é ruim. A Adaga de Médici. Esse aqui é daquelas pegadas que eu já falei. Isso aqui, inclusive, no Book Rock, é daqueles livros que os caras fizeram aproveitando o hype do... O hype não, a ideia do Código da Vinci, né? Lance meio conspiracionista, aquela porra toda, né? Então aqui tem a Adaga de Médici. Mas eu gostei da capa. Achei a capa bem, bem bacana. Aqui tem o Ladrão do Paraíso, Os Ladrões do Paraíso, que é do Richard Deutsch. Richard Deutsch. Foda-se. Por 2000 anos o Vaticano escondeu seu mais valioso tesouro, mas agora um homem vai tentar roubá-lo. Os Ladrões do Paraíso, da Record. Aí a Record, nessas capas aqui, eles capricham, né? Porque eu achei bonita essa capa aqui. Não achei feia. Enfim, né? Vida que segue. Deve ser bom. Esse aqui o pessoal disse que não é muito bom. Conspiração Franciscana. Eles comentaram no vídeo lá de Book Haul. 700 anos a igreja escondeu do mundo o corpo de São Francisco. Um grande segredo foi com ele para o túmulo. Cara, mas é que tá, né? Tu vê, da Sextante essa aqui. Tu vê que o plot dele é bom, né? Mas e aí, né? Em 1230, a ordem dos franciscanos dissimulou os estigmas na pele de São Francisco de Assis e escondeu o lugar exato de sua tumba, que só seria descoberto 600 anos depois. Que segredo terrível e ameaçador a igreja deseja ocultar? Tu vê só, né? Bom, vamos lá, né? E nós temos a Julie Garwood, Prazer de Matar. Esse aqui é thriller. Tem uns thrillers que vieram junto também. Eu acho bacana esses aí. Na literatura de suspense e tirar o fôlego, o nome de Julie Garwood ocupa o lugar de destaque. Com mais de 30 milhões de livros vendidos e a autora de 17 campeões de vendas, 2 desses, O Testamento e A Confissão, publicados pela editora Landscape. Essa aqui é a Landscape. Gostei da diagramação desse aqui também. Eu gosto desses thrillers, tá? É aquele livro que tu lê, né? Terminou, o thriller era isso, né? Meio descartável, assim, mas eu gosto dessas literaturas de meio. Apesar de que essas literaturas de meio, elas têm, né? Os caras têm engrossado as tramas, né? Porque antes eram uns livrinhos de nada, agora tá uns tijolão, né? Esse aqui é da Val McDermott. Esse aqui a Marta disse pra mim que é muito bom já. Ela comentou lá no livro de Book Haul, comentando que é muito bom esse aqui. Um Corpo para o Crime. Ela gosta da autora. A Marta lê muito, mas muito desses thrillers. Ela gosta muito disso aqui. Eu também gosto de thriller. Acho bom esse thriller. Pá. É aquela literatura que o cara sai lendo tipo bicho. Aí aqui a gente tem o Alex Barclay, Olhos de Falcão. Eu não sei porquê, mas eu gostei dessa capa, cara. Ele observa, ele caça, ele mata. Ai, meu Deus, que coisa. Alex Barclay, Olhos de Falcão. Então, né, aqui diz o quê? Vamos ler aqui, acho que eu já li isso aqui. Texas, 1985. Os adolescentes fizeram um pacto sinistro que os manteria unidos para sempre. Leais na perversão e na maldade. Agora um deles está morto e o responsável pagará caro por isso. Sua mulher está mentindo? Seu filho está mentindo? Um assassino está à espreita? Olhos de Falcão. Cara, eu vou botar isso aqui na frente, cara. Porque assim, o hype que os caras dão na capa, eu gostei da capa, daí tu pega aqui do lado, a época é bacana, o lugar é legal, daí a investigação, não sei o que, a diagramação é boa, tá? A Bertrand Brasil tende a fazer uns livros bacanas. Cara, não tem como tu não querer ler, né? Ah, louco. Bom, vamos lá. Jennifer McHammond. Prisioneiros do Inverno. Já li esse aqui, tá? Gostei bastante desse negócio aqui, tá? Ele conta a história tem 3 linhas temporais diferentes, de 3 pessoas diferentes que estão ligadas por um lugar, tá? Em Vermont, no Canadá.
Eu achei muito legal a história, muito bem escrito. Essa autora aqui tem mais de 20 livros publicados nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só tem 3 ou 4. Tá? Esse aqui foi, por exemplo, da Marta também, da Record. Eu achei muito isso aqui, muito bom isso aqui, muito bom mesmo. Não sei porque eu não gravei resenha dele. Acho que até gravei, eu acho que deu problema no arquivo, daí eu não quis refazer. Mas eu gostei bastante desse aqui. Se você não leu esse aqui, eu recomendo, tá? A autora é muito boa, ela escreve muito bem. E o plot é legal, tá? Ele não é ruim o plot. Então eu recomendo a leitura desse aqui, tá? Recomendo bastante. Gostei desse aqui. A Jennifer. O próximo é O Homem de Palha, do Pablo Zores. O Pablo Zores eu tenho 2, vou pegar os 2 aqui. É O Homem de Palha e o Colheita de Ossos, tá? Esse aqui é autor nacional. Eu vou ler esse aqui esse ano, tá? Esse ano eu vou ler esse aqui. Provavelmente agora, depois que eu terminar o Revolta de Atlas, eu devo começar esse aqui depois da leitura coletiva. Nós vamos fazer a leitura coletiva agora do Chave de Rebeca e do A Sombra do Vento. Tu vê só, né? Deixa eu fazer um comentário com relação a isso. Existem 2 grupos, tá? Então existe o grupo de WhatsApp e existe o grupo do Telegram. Aí no grupo do Telegram eu resolvi fazer, porque tem pessoas que não participam do Telegram, né? E vice-versa. Então eu pensei, vou fazer 2 enquetes e vou botar as 2 enquetes iguais, obviamente, com 3 sugestões de livros para a gente ler, fazer a leitura coletiva, que depois eu anuncio aqui no canal. Então eu botei lá o Sombra do Vento, o Chave de Rebeca e o Mundo Perdido do Crichton. Os 3 estão na minha tibiária, então, na minha lista dos 12 livros para ler agora em 2025. Vocês acreditam que deu resultados diferentes? Porque o Sombra do Vento venceu, que é do Zafon, venceu disparado no grupo do Telegram, e o Chave de Rebeca ganhou no grupo de WhatsApp, do Foliage. Então vamos ler os 2, né? Eu vou ler os 2, né? Dentro do mês de... Não sei, dentro do mês de maio eu não vou conseguir fazer, né? Esse vídeo aqui vocês estão vendo mais pro fim, provavelmente, do mês de maio. Mas mês de junho vai ser a leitura coletiva desses 2 livros específicos que vão acontecer dentro do mês mesmo, sabe? Então quem quiser ler o Chave de Rebeca pode ler o Chave de Rebeca. E quem quiser ler o Sombra do Vento, leia o Sombra do Vento. Eu vou ler os 2 para poder fazer o debate dos 2, então. Tá? E aí esses livros aqui, provavelmente um deles eu vou encaixar logo depois, então, que é O Homem de Palha. Eu comecei a ler o início dele, só para sentir a escrita do autor, e eu gostei do início, tá? Não é um thriller, e começou bem, começou bacana, tá? E aí depois tem esse Colheita de Ossos aqui. Acho legal a gente pegar e falar sobre esses autores nacionais, é por isso que eu quero entrar nessa literatura. Daí aqui na frente do Homem de Palha tem uma sugestão então da Helena Cassoy, e no Colheita de Ossos do Rafael Montes. Eu nunca li Rafael Montes, tá? Nem pretendo, não gosto muito disso. Não gosto nem do filme dele, da série D, quem dirá do livro. Não, tô brincando. Ele não sei, nunca li Rafael Montes. Tem muita gente que gosta dele, eu não peguei nada para ler dele. Mas vou ler o Pablo Zores, porque peguei os livros dele, tá? Aqui eu tenho esse aqui, da Lindsay Clout, A Maldição de Long Lankin. Algum de vocês já leu isso aqui, cara? Porque eu já peguei umas 30 vezes na mão esse livro para ler, cara. Eu sempre deixei ele de lado. Eu gostei até da diagramação, é um pouco maior, né? É de arrepiar, uma sensação de ameaça constante permeia o livro. Dá para sentir o frio e a umidade de alguns lugares, como a igreja. Então, sabe? Com uma atmosfera de tensão e capaz de deixar qualquer um de cabelos em pé, a maldição de Long Lankin se passa numa época em que o folclore facilmente se torna realidade. Um bom livro de terror para leitores mais sofisticados. Talvez eu não seja um leitor sofisticado, mas me interessei, não sei. Mas sabe quando vai postergando, então? Vai pegar umas 15 vezes para ler isso aí. Se alguém já leu aí, diga nos comentários. Tá? Vamos lá, né? Se você leu qualquer um desses livros aqui e quiser dizer no comentário se gostou, que não gostou, né? Tá aí pra isso, né? Vamos lá. Esse aqui eu comprei baratinho, por isso que eu peguei, tá? Da Jamie Maguire, Red Hill. Para Scarlett, criar as 2 filhas sozinha significa ter de travar uma batalha diária. Nathan é casado, mas não se lembra de como é estar apaixonado. Apenas sua filha, Zoe, faz a volta para casa valer a pena. A maior preocupação de Miranda é saber se o seu carro novo é grande o suficiente para levar sua irmã e os respectivos namorados em uma viagem de fim de semana para fugir do estresse de prova de faculdade. Quando os rumores sobre uma epidemia mortal começam a surgir, essas 3 pessoas comuns enfrentam circunstâncias incomuns e de repente se veem seus destinos entrelaçados. Sabendo que não podem fugir do perigo, Scarlett, Nathan e Miranda procuram desesperadamente abrigo no mesmo rancho isolado, o Red Hill. As emoções estão à flor da pele, enquanto relacionamentos novos e antigos são postos à prova diante de um terrível inimigo. O inimigo que não sabe o que é ser humano.
Gostei da diagramação também. E eu acho que é interessante isso aqui, tá? Ele vai ficar meio aquela história meio tipo aqueles filmes de terror que tu percebe, as pessoas todas vão parar numa cabana, não sei o que e tal. Pois então, é isso aí. Acho que a ideia da autora foi essa aí. Então vou ver qual é que é. O próximo é o Turista, do Ole Steinhauer. Eu gostei dessa capa aqui, cara. Olha essa capa bacana. Aí a Record fez uma capa bacana aqui. O Turista. 6 anos depois de deixar o departamento de turismo da CIA, o setor ultra secreto que realizava o trabalho sujo para a companhia, Milo Weaver tenta levar uma vida normal com a família, mas a prisão de um conhecido assassino profissional, o encontro trágico com uma grande amiga e uma conspiração no Sudão fazem com que ele retorne à atividade. Eu adoro esse tipo de roteiro. Eu adoro isso aqui, cara. Porque tu coloca situações inusitadas com personagens que não se conhecem, todos eles numa leva só, e isso eu gosto muito disso aqui. Então vamos ver. Nós temos O Golpe, do Christopher Wright, muito elogiado esse aqui, tá? Estilo espionagem também. Tô muito curioso para ler esse aqui também, mas eu fui deixando, tá? Um assalto espetacular é apenas o começo desse thriller maravilhoso que coloca ladrão contra ladrão, espião contra espião, policial contra policial. O Golpe é diversão garantida, uma surpresa atrás da outra até a última página, da editora Arqueiro. Achei muito legal essa capa aqui, muito legal essa capa. O próximo é A Guerra do Velho, do John Scalzi. O Guerra do Velho tem 3 livros, tá? É uma trilogia isso aqui. A Marta leu o primeiro, e aí os caras falam que no segundo livro o cara envereda pro wokeismo. E aí a gente meio que deixou ele de lado por enquanto. Eu quero ler o primeiro para ver como é que é bom. Quem já leu o John Scalzi, para ver o que acha, para me dizer se vale a pena ou não encarar a trilogia, tá? Eu pretendo ler o primeiro, então. E aí depois eu vejo se vai valer a pena ler os outros ou não, certo? Então vocês me digam aí se vocês gostaram desse aqui, tá? Esse aqui é do Sari Lapena, O Casal que Mora ao Lado. Tô bem curioso para ler isso aqui, tá? Comprei ele baratíssimo na Amazon, acho que foi R$9 também. A Amazon era uma mãe pro cara que gostava de comprar livro, ó. Da Record, gosto dessa capa aqui também, tá? Ele é um best-seller, esse cara já lançou, é um cara? Não, é uma mulher. Shari Lapena trabalhou como advogada e professora de inglês antes de se tornar escritora. O Casal que Mora ao Lado, seu primeiro thriller, foi finalista do Goodreads Choice Awards na categoria Mistério e Thriller e figurou várias semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. Ela já tem um segundo livro dele, né, que também é um thriller. Então esse aqui eu estou curioso para ler. Mas tá aí, né? Esse aqui, 12 Pistas Falsas, é do Jeffrey Archer, uma edição que a Marta mandou para mim de presente. Ela elogiou bastante, ela gosta desse autor. Eu tenho um outro dele que eu já li também, que é O Prisioneiro da Sorte. Aquele lá é bem bacana, só que ele é quase uma cópia do enredo do Conde de Monte Cristo. Se tu não leu o Conde de Monte Cristo, pode ler ele tranquilamente, que não vai fazer problema, não vai ter problema. Mas eu li ele depois, né? Daí como eu já tinha lido o Conde de Monte Cristo, é a mesma coisa. Tudo igualzinho. Mesma situação. Só muda o plot por causa da mulher do cara. Mas tirando fora isso, cara, mesma coisa. Tudo igual. E pensa, caramba, cara, o cara copiou o enredo. É que na verdade o Conde de Monte Cristo é copiado há centenas de anos já. Né? Aqui tem um do... Deixa eu abrir um pouquinho pro lado aqui. Eric Larson, que é O Demônio da Cidade Branca. Eu adorei essa capa, cara. Mas eu nunca... Sabe quando tu pega... Ela é meio acolchoada, assim, sabe? Meio quase um veludo. Eu já peguei isso aqui umas 15 vezes pra ler, cara. Mas eu sempre começo e... Sabe? Então... Ó. Assassinato, Magia e Loucura na Feira que Transformou os Estados Unidos. Cara, eu peguei 500 isso aqui na mão, cara. Mas eu olho pra ele e não vai. Olho e não vai. Quem já leu aí me diga o que achou. Eu não consegui pegar ele ainda. E era pra ser um filme desse aqui, inclusive. Ia ter o Leonardo DiCaprio nele, pelo que eu tinha lido, mas eu acho que eles engavetaram o projeto. Esse aqui é um livro muito interessante que eu ainda não parei para ler. 1 milhão de anos em um dia. Aqui foi a Marta que mandou para mim, a da Leia, esse livro aqui, tá? Então ele vai dizendo, ó. Vamos pegar aqui, ó. O princípio como era o mundo, daí ele vai falando tudo, sabe? O simples ABC, vai falando sobre as coisas, ó. Enviando um sinal. O governante de uma poderosa cidade havia sucumbido à loucura, enquanto uma enorme força de invasão inimiga daí ia falando sobre aquilo ali. Daí ele pega fatos específicos que aconteceram na história
Sabe? Desde o início da história ele vai linkando isso, vai falando, sabe? Vai contando um pouco de cada. Então eu estou bem curioso para ler esse aqui, né? É uma camiseta chamada Pecado. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar um pedacinho disso aqui, já que o vídeo é longo. Rente nos bíceps recortado no pescoço, a camiseta surgiu a partir das camisas de baixo de flanela branca, usadas pelos marinheiros americanos no século XIX. Embora suas origens sejam contestadas, sabemos que ela se tornou o traje obrigatório da Marinha Americana em 1913. Ela também foi adotada nos anos 1930 como um traje de corrida dos atletas, mas para todos os outros era simplesmente uma roupa de baixo. Mas isso não significa que você não veria rapazes só de camiseta em um dia quente. Mas esses eram membros da classe trabalhadora. Nenhum deles jamais se exibiria em um bar com o peito coberto, apenas por esse traje de algodão. Para que a camiseta conquistasse o direito de ser usada como roupa comum, era preciso uma porção de glamour de Hollywood. Em 1951, esse momento havia chegado em grande estilo. Na clássica adaptação da peça de Tennessee Williams, Um Bonde Chamado Desejo, Marlon Brando tomou conta do telão como um símbolo de masculinidade. Seu Stanley Kowalski era um homem animalesco e musculoso, dono de uma carga erótica que possivelmente daria para energizar uma cidade inteira. O look era fundamental para seu magnetismo. Uma camiseta branca e justa, com a costura toda esticada para conter sua frustração apaixonada. E embora ele fosse um cara suado, furioso e com problemas psicológicos, o público simplesmente não conseguia tirar os olhos daquele anti-herói. Quase que do dia para a noite a juventude americana soube exatamente qual seria o futuro da moda, e com certeza não eram aqueles rufos babados. Certo, agora que finalmente escolhemos nossa roupa e demos uma rápida voltinha na frente do espelho, é hora de começarmos a preparar as coisas para a chegada dos nossos convidados. Já deixamos a comida pronta na noite passada, graças a Deus por muita prudência, então tudo que precisamos fazer é abrir uma garrafa de espumante e pôr à mesa. E aí então termina o conto da camiseta, de como a camiseta foi popularizada, e ela passa para outra. Um champanhe de aperitivo. Daí conta a história de champanhe. Opa, caiu a dedicatória. Viu? Não tem como não estar curioso. Então, assim, esse aqui, aquele livro, você pode botar lendo outras coisas, tu lê um pedacinho, uma história de cada um, sabe? Tu vai lendo um pouquinho de cada um. Que nem agora a gente lê da camiseta, daí depois a gente vai ler do champanhe, depois a gente vai ler outra coisa. Então, assim, das invenções vai contando tudo aqui. Então, ó, quem inventou as camas? Quando a humanidade começou a escovar os dentes? Há quanto tempo existe o vinho e a cerveja? Como era o primeiro relógio? Entende? Então, isso aqui, cara, isso aqui é muito engraçado. Eu vou deixar isso aqui de lado já. Depois do vídeo eu vou deixar de lado porque eu já vou começar a ler ele para ontem já. É Greg Jenner quem escreveu. Aqui a gente tem Imperfeitos, da Christina Lauren. Isso aqui é aquela leitura de romance, né? Foi presente da marca, então, mas é aquela leitura de romance mais leve, aquela coisa para tu não te estressar, né? Então, tá aí o Imperfeitos. Ai, que é tão bonitinho aqui, olha só. Ai, Olivia se sente como a gêmea azarada da casa. Dos acidentes estranhamente inexplicáveis ao fracasso da vida profissional e amorosa, nada dá certo para ela. Porém, parece que o jogo vira quando sua alergia a frutos do mar a protege de um desastre, já que todos os convidados da festa de casamento da irmã sofrem com intoxicação familiar. Alimentar familiar. Intoxicação familiar também, né? O casamento não deixa de ser isso. Na verdade, nem todos. E então, o irmão mais novo do noivo também ficou fora desse pesadelo. Ai, que lindo! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Vamos lá. Scott Kelly, Endurance, Um Ano no Espaço. Aqui é o diário do Scott Kelly, tá? Do astronauta. A Marta já leu, foi a Marta que mandou esse aqui, tá? Então, eu nunca li nada disso aqui, nunca li nada parecido com isso, tá? Mas ela disse pra mim que é justamente para eu testar, né? E ver com isso aqui. Uma das últimas coisas que o astronauta Scott Kelly fez antes de ser lançado em órbita para a missão espacial que marcaria para sempre sua vida foi urinar no pneu do ônibus que o levaria até o foguete. É a tradição. O pioneiro Yuri Gagarin fez o mesmo. Essa e outras vivências dessa incrível jornada são compartilhadas sem reservas e com um extremo bom humor em Endurance, Um Ano no Espaço. O relato das ansiedades, expectativas, checagem de segurança, responsabilidades, tarefas, mais checagens de segurança e toda a ciência, a tecnologia e o improviso que envolve se trancar em uma espaçonave e se atirar na vastidão do universo. Isso aqui eu acho que deve ser uma leitura muito específica, ainda mais nesse universo que a gente está tendo hoje, quando esse tipo de atitude e esse tipo de pioneirismo é visto com maus olhos, né? Então os caras têm que seguir uma agenda e esse é o grande problema, independente de qual agenda for. Annie Holt, 1222. A Annie Holt é escritora nórdica de thrillers. Deixa eu ver se tem uma foto dela que acho que não tem. Não tem. Ó,
Esse aqui a Marta também já leu, esse aqui é muito bom. Por isso que ela me mandou. Uma mistura de Stieg Larsson e Agatha Christie. Então, vamos lá, né? Se o Stieg Larsson tivesse o filho com a Agatha Christie. Uma obra de arte no suspense. Realmente não dá para parar de ler. Aí, ó. A 1.222 metros de altitude... por isso o nome do livro. A 1.222 metros de altitude, um acidente de trem, uma impiedosa nevasca, um hotel centenário e um assassinato. Uma ex-policial tão astuta e brilhante quanto sarcástica e antissocial é a única pessoa capaz de solucionar o mistério da morte de um dos 269 passageiros de um trem descarrilhado, isolados do resto do mundo por causa da neve. Uma atmosfera de medo, hostilidade e desconfiança instala-se no hotel onde eles se refugiaram. Bacana, né? Pois é. Então aí, ó, mais um thriller. Aqui nós temos, esse aqui eu já li, Quem Era Ela, do J.P. Delaney. Gostei desse aqui, tá? Isso aqui conta a história de duas mulheres em tempos diferentes, fazendo como se fosse... E o que tem em comum é a casa onde elas moram. Uma casa extremamente tecnológica, que ela preza pelo minimalismo. E a que a gente está vendo alugou a casa, né? E a que a gente já viu é a que morou na casa antes. Então o autor vai entrecortando as duas coisas. Então o que diferencia o momento é como ele escreve o texto, tá? Então vocês podem ver o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Ó. Antes era a Emma, e aí depois... como é que é o nome da outra? Não vou lembrar o nome da outra. Agora só vai aparecer a Emma aqui. Era a Jane, tá? Então, por exemplo, aqui, na escrita da Emma, vocês vão ver uma escrita corrida, tá? Então ela está descrevendo, é uma escrita descritiva. E na Emma é uma escrita com diálogos, tá? Então você sabe exatamente o que está acontecendo quando você virou... Não tem como tu te atrapalhar, vamos dizer assim, quando tá contando os dois lados, justamente por causa disso, porque quando tu vai pegar a Emma, ela vai ser descritivo, quando tu vai pegar a Jane, tu vai ver que ela tem tu tá vivendo aquilo, tu tá vendo em terceira pessoa, sabe? Então, isso é bem bacana. Eu gostei da escrita do cara. Não é bem um thriller, mas é quase como se fosse, sabe? Mas eu achei bem legal a escrita do cara. Recomendo ele, sabe? Inclusive, esse aqui vai ser um dos livros que eu vou fazer sorteio entre os membros, tá? Então, fiquem ligados aí. Quem ainda não é membro do canal, talvez o momento seja agora. Encaixe no seu orçamento ali para auxiliar o canal e participar dos sorteios de membros, ok? Joe Dicker, o desaparecimento de Stephanie Meyer. Eu gostei desse aqui, tá? O Joe Dicker não é meu autor favorito, tá? Eu não gosto muito dele em algumas coisas, mas especificamente esse aqui eu gostei. Esse outro livro que eles falam que é a verdade sobre o caso Harry Cabert, eu vi a série. Não, sabe? Em questão, principalmente porque tem um romance aí de uma menina de 15 anos com um cara de 40 e bico lá, então, sabe? Ele meio que cria uma Lolita, né? Uma coisa meio lúdica ali e tal. Isso no caso do Harry Cabert, tá? Aqui, especificamente, acontece um assassinato e aí ele vai colocando um monte de personagens. Para vocês terem uma ideia aqui, tá? Ó, vocês forem ver aqui na frente, por exemplo, cadê? Ó, lista de personagens. Então ele vai te dizer todos os personagens que tem aqui, ó, tá vendo? São todos os personagens que estão aqui, eles têm todo um... E aí tem um acontecimento, e a partir dali ele vem descrevendo tudo que está acontecendo em cada um dos personagens até chegar e culminar na finalização do caso. Faz sentido? Faz sentido. Ele fecha, né, ele liga todas as pontas, até tem uma resenha do livro, ele conecta todas as pontas e tal, e deixa tudo direitinho, tá? A escrita dele, especificamente nesse aqui, é muito bom. Eu tinha um outro livro dele, que eu troquei ele, que é Conta sobre a Segunda Guerra Mundial. Aquilo lá eu não gostei, mas acho que foi o primeiro livro dele, aquilo eu não gostei muito. Eu comprei os dois juntos, por isso que eu fiquei com esse aqui. E aí eu acabei pegando esse aqui então pra ler, mas esse aqui eu gostei, tá? A escrita do cara não é ruim, só o que realmente me incomodou nele, e que até tem um pouco disso aqui, tem um caso específico disso aqui, é esses negócios meio nonsense que os caras têm de colocar, esses relacionamentos de meninas de 15, 14, 16 anos com caras de 40. Não consigo entender isso. Enfim, vida que segue. Aqui é um autor nacional, então, o Fábio Hinks, que é a Ameaça Esquecida. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, ele vem uns brindes junto aqui, vem uns marcador de página e tal, sabe? E esse aqui é o livro 1 da Supremacia Boreal. Ele tá escrevendo o livro 2, já tá com ele bem adiantado, eu acompanho ele no Instagram. E eu já falei algumas vezes sobre esse aqui, tá? Esse aqui é da editora Nova, esse aqui é a segunda republicação desse livro já, tá? Primeiro ele fez numa primeira editora e depois ele lançou essa aqui, tá? Então eu gostei
Gostei da arte, gostei da escrita, né? Eu conheço o Fábio, já conversei com ele, a gente trocou um monte de áudio e tal, então acho ele acho o Fábio um cara bem bacana, bem fora da curva, assim, sabe? Vamos ver se a gente vai conseguir montar algum conteúdo junto. Aqui eu tenho 3 livros do Sam Bourne, tá? Que é o Código dos Justos, um livro melhor que o Código da Vinci. Personagens são mais verossímeis. Meu Deus, vamos ver o que diz aqui. Will Munro é um jovem repórter de Nova York. Após sua matéria sobre um terrível crime ganhar a primeira página do jornal, ele percebe que uma série de assassinatos com as mesmas características se repete ao redor do mundo e decide aprofundar as investigações. Mas enquanto está fora da cidade, em busca de provas, sua mulher é sequestrada. Sem poder chamar a polícia, Will tenta salvá-la a qualquer custo. E em sua luta para encontrá-la, descobre que o rapto da esposa pode ter ligações com crimes que investigava, e com uma profecia milenar judaica prestes a se realizar que destruirá toda a humanidade. Gostei disso aqui. O Panteão, que também é do Sam Bourne, que dele fala enquanto os Estados Unidos é devastado pela guerra, enquanto a Europa é devastada pela guerra, os Estados Unidos hesitam em se unir na luta contra o nazismo. James Emmler retorna para casa depois do treino matinal de remo e descobre que sua esposa desapareceu junto com o filho do casal, deixando apenas um bilhete dizendo que o ama. Ele logo inicia uma busca incansável, uma jornada que o leva a Oxford e a clubes das sociedades secretas de Yale. Lá, no cerne da elite intelectual americana, James descobre que o sumiço de sua família pode ser relacionado a uma conspiração capaz de fazer a Alemanha triunfar, e ele precisa correr contra o tempo para impedir a Inglaterra sucumba a Hitler. Porra, cara, isso aqui é legal, hein? Inglaterra 1940, um filho precisa do pai, um país precisa de um herói. Caramba, cara, não sabia disso aqui. E o outro é esse aqui, O Escolhido. Esse aqui eu já li, já recomendei ele no canal. Gostei dele, achei a escrita dele bem bacana. Tanto que ele diz, autor do Código dos Justos que eu tenho aqui. Gostei dele, inclusive por isso que me chamou a atenção. Acho que ele tem um lado meio progressista demais em alguns casos, que ele foge um pouco do senso comum das coisas, mas nada que impeça a leitura, é a visão do autor. E até aí, para mim, tá tudo certo, sabe? Então aqui ele diz, ó. O recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Stephen Baker, concentra em si as expectativas do povo americano e sua popularidade está cada vez mais alta, especialmente após ter assinado um projeto de lei que concede novos direitos às vítimas de violência doméstica. Mas ele encontra em Vic Forbes um inimigo implacável que possui informações capazes de destruir a sua carreira. Quando Forbes é encontrado morto, os adeptos das teorias conspiratórias entram em ação. Teria o presidente ordenado o crime ou isso foi arquitetado por seus adversários? E aí ele coloca a conselheira, então, que é a Meg Costello, como o personagem principal do livro. Ela tem umas saídas meio mirabolantes demais, assim, sabe? Tu vê que aquilo não poderia acontecer, né? Mas ainda assim, é um bom livro, tá? Gostei bastante da escrita. Então tá aí, 3 livros do nosso amigo Sam Bourne. Vamos guardar aqui. Ok. Aí eu tenho aqui, ó, A Estrela de Strindberg. Imagine a combinação de segredos e símbolos de Dan Brown com as aventuras de Júlio Verne. É diferente de tudo que você vai ler esse ano. Meu Deus. Separadas na escuridão por mais de séculos, juntas representam a chave do segredo mais bem guardado do mundo e estão prestes a voltar à luz. Na corrida pelas ruas, o historiador Don Tiltman é caçador e presa, sem realmente saber o motivo, mas ele suspeita que se caírem nas mãos erradas, a Ansata e a estrela causarão uma catástrofe mundial. Nem ideia, cara, nem ideia. Se alguém já leu, me diz aí, cara, eu realmente não sei. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Aqui nós temos, então, uma das leituras coletivas do ano passado, o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, tá? Eu gostei do livro, tá? Ele não é um livro ruim. Talvez o que prejudique um pouco a leitura dele, que transforme ele numa situação um pouco mais complicada, é o momento que a gente passou, o momento pandêmico, né? Que talvez isso tenha prejudicado um pouco o discernimento e o estilo jornalístico, tá? O fato da gente ter vivido a pandemia e agora, né, depois do Daniel Defoe ter esses escritos lá atrás, né? Essas são coisas que foram vistas lá atrás e a gente acabou cometendo exatamente os mesmos erros. O ser humano é imbecil no seu âmago. Parece que pede para se ferrar, né? E o Daniel Defoe deixa isso muito claro. Existem alguns capítulos muito bons onde ele parece que ele solta, sabe? E aí ele deixa aquilo andar e aí ao fazer isso ele deixa a leitura muito agradável. Mas tem momentos ali que realmente, sabe? Realmente dá uma complicada. Tem uma resenha aqui embaixo, acho bacana, gostei do livro, sabe? Não é ruim, né? Até porque ele tem um peso histórico, a gente tem que entender e tal também, né?
mas ele não é uma leitura fácil. Não é uma leitura fácil, porque ele descreve bastante o que acontece e tal, e a gente percebe que as coisas que foram vistas lá atrás da pandemia não se aprendeu nada, né? Simplesmente foi os erros que aconteceram agora em 2020 aí, 2022, foi a mesma coisa, não é? Enfim, eu recomendo a leitura, tá? Se você quer saber uma questão mais histórica, ó, o que aconteceu durante a peste, vou ler o Daniel Defoe. Tá? Eu acho que ele é um registro de uma era, um registro de uma situação que aconteceu e que nós deveríamos saber mais sobre isso. Né? Então vamos lá. Aqui, vamos lá. O Pintor de Memórias de Gwendolyn Womack. Quantas vidas são necessárias para encontrar o primeiro amor, o verdadeiro amor? E se houvesse uma substância química capaz de ajudar a lembrar as vidas passadas, e se essas vidas passadas pudessem conduzir ao verdadeiro amor, se elas revelassem que, por milhares de anos, um inimigo mortal conspira para mantê-los separados. Parece aquele filme, Os Agentes do Destino, né, que é a história do Philip K. Dick. Cara, eu gosto dessas coisas, cara. Eu acho muito, muito legal essas histórias, essas coisas que os caras vão colocando, sabe? Porque não deixa de ter uma... É da curiosidade humana, né? A gente querer ver o que aconteceu, como aconteceu, sabe? Faz parte da singularidade humana isso pra mim, sabe? Quando fala sobre vidas passadas, reencarnação, essas coisas, pra mim isso tudo faz parte da singularidade humana. Tem muita gente que acha bobagem, tá? Acho que uma boa parte da população acha bobagem isso, mas eu fico pensando muito nisso. Que, obviamente, uma coisa não é a outra, né? Vamos lá. Se a gente tem um livre-arbítrio, consequentemente, se a gente está sendo regido pelas coisas que aconteceram nas vidas passadas, logo o nosso livre-arbítrio é limitado. Mas, ao mesmo tempo, a tua possibilidade de tomar atitudes, né, ou de produzir ações, faz com que a tua vida sequencial seja ou não melhor. Legal isso, né? Quando tu começa a pensar nisso, é muito louco, né? Porque não deixa de ser uma forma de tu atingir um certo nível de consciência do que tu tá fazendo. Vamos pensar. Se a gente é responsável pelas ações unicamente nossas, né, somos responsáveis por nossas ações, consequentemente, nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, nós não somos obrigados a fazer o bem para todo mundo, né, não é obrigado a nada. Logo, se a gente não tem um bom relacionamento com pais, vamos dizer assim, talvez isso seja uma herança do passado, e aí se tu quiser curar nessa vida aqui, para ter uma próxima melhor, então, para tu reencarnar e ter uma próxima melhor, tu pode consertar isso através das tuas ações nessa vida aqui. Só que esse nível de consciência tu vai atingir quando tu for mais velho, tu nunca vai conseguir isso quando tu for novo, principalmente quando tu for adolescente, ou qualquer coisa que vai, entende? Aí tu vai pegar essa vida agora, vou imaginar essa vida que eu estou vivendo aqui agora, por exemplo. Eu vou tentar consertar algumas coisas que eu tenho consciência de que elas foram problemas para mim de relacionamento. Só que eu não sou obrigado a fazer se eu não quiser. Então volta a história do livre-arbítrio. Entendeu? É bacana essas coisas. Eu acho... A literatura traz isso, né? Quando tu começa a criar essas coisas, sabe? A tua imaginação começa a criar essa situação. Eu acho muito legal isso. Eu acho isso é muito fora da curva pra mim, isso, né? Eu acho que isso é um negócio bem bacana. Então, tá aí. Tu vê só, né? A premissa do livro não tem nada, talvez não tenha nada a ver com isso que eu tô falando, mas isso me traz uma puta reflexão. Vamos lá. As Sombras da Espada, do Kanhan Pasha. Já falei sobre esse livro, tem algumas marcações aqui, né? Mas já falei sobre ele, tem resenha no canal, tá? Gostei muito disso aqui, cara. Muito. Me pegou num momento muito bom. Eu tava de muito bom humor quando eu li isso aqui. Mas é que eu acho que ele traz uma visão diferente. Só o fato de trazer uma visão diferente das cruzadas, que é através do olhar dos muçulmanos, já faz toda a diferença pra mim no livro. Então, né? A Sombra das Espadas tem resenha aqui embaixo. Se você não viu ainda, não deixe de ver. Aqui vem o Dragão Vermelho. Deixa eu botar a trilogia aqui então. O Dragão Vermelho, O Silêncio dos Inocentes, tá? Que são da mesma coleção, e o Hannibal, aqui, ó, trilogia do Hannibal Lecter, tá? O Dragão Vermelho eu já li, tá? A resenha saiu agora dentro do mês de maio. Então tá aí pra vocês assistirem. Então eu gostei muito desse aqui, achei muito legal. Mas de novo, eu digo isso na resenha, tá? Se você vai pra ver o livro, pra ler sobre o Hannibal, esquece, ele aparece muito pouco, tá? Esse aqui não é sobre o Hannibal. Esse aqui é sobre o Fada do Dente. O Hannibal faz parte, ele é criado aqui.
tá? Mas ele não é o foco principal do livro. O foco principal do livro é a corrida do Will Grant contra o Fada do Dente, tá? Aí nós temos o segundo, então, que é a sequência, então, que é o Silêncio dos Inocentes. Aí sim, nós vamos encontrar aqui o Hannibal. Eu já li esse aqui, eu vou reler ele, tá? Eu gostei muito disso aqui. E aí aqui a gente entra na história da Clarice Starling, que é a sequência. Eu nunca entendi por que nesse aqui, tá? Porque eu não tinha lido ele, tá? Por que esse aqui, o Will Grant, não continua? Porque ele criou um personagem aqui, o Will Grant, e ele não deu continuidade a ele. O Will Grant aparece só nesse livro aqui. E aí, nesse aqui muda. O que continua é o assassino. E aqui o Hannibal, então, que é a continuação do Silêncio dos Inocentes, tá? Que conta outra parte da situação do Hannibal. Esse aqui eu não li ainda, tá? Então, tanto que ele é de outra coleção, mas eu também pretendo ler ele, tá? Eu gosto da escrita do Thomas Harris, acho ela muito boa, é muito legal o jeito que ele escreve os personagens. Eu falo sobre isso nessa resenha aqui, se vocês não assistiram, tá? O vídeo vai estar aqui nos links. A edição da Record é muito legal, tá? Essa capa aqui é bem bacana. Cara, essas coisas que eles botam aqui me dão uma raiva isso aqui, que Deus do livre. Mas enfim, eles querem parecer descolado, querem parecer bonito, mas eu acho isso aqui um lixo. Então aqui nós temos o primeiro livro, que é o Dragão Vermelho, o segundo, que é o Silêncio dos Inocentes, que ele não é... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele não é melhor que o Dragão Vermelho. Não é melhor, é uma história diferente só. Ele não é o melhor, tá? Tanto que é o seguinte, né? Aí aqui tem o Hannibal, então deixa eu guardar já isso, depois eu vou falar sobre o assunto. Tá? Tanto que é o seguinte, ó. Fazendo as pesquisas, então, conversando sobre o Dragão Vermelho, eu descobri, porque eu nunca tinha entendido também, né? Até porque eu não tinha pesquisado sobre isso, né? Por que eles não fizeram o Dragão Vermelho primeiro? Porque isso é uma trilogia, né? Por que não fizeram o Dragão Vermelho primeiro? Mas eles fizeram o Dragão Vermelho primeiro. O Dragão Vermelho foi filmado em 1986, ele foi lançado. E ele foi dirigido pelo Michael Mann. Excelente diretor, o cara é muito bom. Ele dirigiu Fogo Contra Fogo, Colateral, uma série de filmes bons. Eu gosto muito do estilo de câmera dele. E aí, obviamente, o Jonathan Demme, quando fez o Silêncio dos Inocentes, ele seguiu a sequência. Não, eu já tenho o Dragão Vermelho, né, já tem que daí o nome saiu como Manhunt. E aí eles fizeram o Silêncio dos Inocentes. Lá depois, em 2002, se eu não me engano, agora não tenho de cabeça, mas acho que é 2002, que foi lançado, então, de novo o Dragão Vermelho, que daí já tinha vindo o Hannibal, e eles lançaram o Dragão Vermelho como um prelúdio, então, para colocar na sequência, então, com o Anthony Hopkins como Hannibal. Por quê? Porque no primeiro filme, quem é o Hannibal é o Brian Cox, que é outro ator, que também é muito bom, mas eu não vi esse filme ainda, mas eu gosto do Brian Cox como ator. Ele fez a Succession, inclusive, tá muito bem na Succession. E achei legal a história, tal, como ela é conduzida, essa situação toda e tal, mas o Dragão Vermelho é um livro excelente. Eu gostei muito do Dragão Vermelho, para início de escrita e tal, e eu acho que o desenvolvimento do Will Grant é muito bom. É um personagem muito rico. Então, fica a dica aí, se você não leu nada ainda, é um ótimo thriller. Tá? Aí aqui nós temos o John Sandford com Presa Fácil, esse aqui foi presente na Marta também, tá? Lucas Davenport está à frente de uma investigação intrigante. Após uma festa em uma mansão, a top model Alice Mason é encontrada estrangulada, e todos os vestígios na cena do crime apontam para ingestão de drogas e relações sexuais minutos antes de morrer. A situação se complica ainda mais quando o segundo corpo é encontrado e é revelado que um policial, colega de Lucas, estava presente na festa. Uma história eletrizante, com todos os ingredientes da literatura policial e um final arrebatador que vai surpreender ainda mais os leitores. Esse aqui é da editora Record. Né? A Marta disse que é muito bom isso aqui. Elogiou muito isso aqui quando ela estava lendo. Aqui nós temos Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, cara. Cadê? Achei. Ó. Do nada. Da página 141 vai para 145. 144. Dá um salto aqui, cara. E eu pensei, puta merda, e agora, cara? Aí, e isso acontece 2 vezes no livro. A outra vez eu não vou achar aqui, cara. Mais pra frente aconteceu de novo. Não sei o que houve lá na impressão do livro que acabou acontecendo isso aí. Aí eu, tirei. Aqui, ó. Que achei de cara. Foi antes daí, a cena da página 129. Daí ele pula 129 e ele vai pra, 2 também, fica assim. Então tem 2 aqui
E ali depois na 141 tem duas também, então fica duas assim sem impressão. Eu pensei, puta merda, cara. Aí mandei e-mail pra editora, mandei e-mail pra Amazon, que porra nenhuma. Tinha que mandar o livro, não sei o que. Foda-se. Baixei um PDF na internet, procurei as páginas que tinha, li as duas páginas que não trazem informação diferente nenhuma, e era isso. Mas sobre o livro, tá? Eu gostei do livro, tá? Eu gosto da escrita do Gaiman. Apesar dessas confusões todas que ele fez aí, eu nem pretendo mais ler muito ele, porque eu acho que eu nem tenho mais nada dele, tá? Mas esse aqui é bom, tá? A série eu achei bem fraca. Nem se compara ao livro. Eu assisti a primeira temporada, achei bem meia boca a série. Mas é uma literatura legal, uma literatura bacana, sabe? A maneira como ele vai colocando os deuses, a situação toda e tal. Acho que se fosse feito por um outro autor, mais questionador e menos bundão, porque eu acho o Neil Gaiman um bundão, né? Eu acho que teria outro peso. Acho que o livro teria outro peso. Mas, enfim. Aqui nós temos o Dean Koontz, um dos autores preferidos da Marta, Olhos da Escuridão. Tá? Já li esse aqui, tá? Um thriller de Dean Koontz, de 1981, que previu o surto do coronavírus. Essa editora aqui, eu até vou mostrar ela, tá? Olha aqui a editora. Como é que é o nome dessa editora, cara? A editora Citadel é o nome da editora. Fizeram esse baita desse negócio aqui para vender o livro, tá? Não se enganem, tá? Não tem nada disso. Tem uma citação de Wuhan no final do livro, tá? O livro não é sobre isso. E a editora fez errado isso aqui, tá? Isso aqui é um dos maiores clickbait que existe e eles induzem as pessoas ao erro. Teve muita gente que eu tenho certeza que leu Dean Koontz e abandonou o autor por causa disso aqui. A editora fez errado. É aqueles negócios do cara que tá sentado e diz assim, quer saber de uma coisa, eu vou me aproveitar de uma desgraça para vender livro. E foi o que esse filho da puta fez. Ele pegou o livro, colocou essa capa aqui e não tem nada a ver com isso, cara. O livro não é sobre isso. Ele não previu nada, não existe uma previsão, não existe nada disso, tá? Então, tirando essa palhaçada aqui que tem na frente do livro, né, vamos fazer o seguinte. Vou botar fora essa porra aqui. Deu. O livro é isso aqui, tá? Não tem nada daquilo ali. Enfim. O Dean Koontz escreve bem, tá? Ele é um excelente autor. Então fica a dica aí. Aqui eu tenho meus 3 livros do Blake Crouch. Matéria Escura, que tem resenha no canal, já falei 1 milhão de vezes sobre ele, não vou falar de novo, porque senão os caras vão começar a dizer que eu sou meio repetitivo. O Recursão, excelente livro também, não tão bom quanto Matéria Escura, mas também muito bom. E o Upgrade, que eu pretendo ler esse ano ainda, se tudo correr como planejado. Tá? Gosto da escrita do Blake Crouch, acho ele um cara muito fora da curva, consegue escrever um thriller muito bacana, muito legal mesmo, então fica a dica aí, tá? Se vocês me pedissem, Rodrigo, considerando que a tua expectativa dentro do Upgrade, qual dos 3 tu pegaria? Matéria Escura, sem dúvida. E depois o Recursão. Por que o Recursão? Por que o Recursão ficou em segundo? Porque o Recursão tem um momento específico no meio do livro que ele me perdeu, porque ele tira fora da história um personagem. Faz sentido no roteiro? Total. Nem cogito isso. Mas é que eu gostava do cara. Então, né, eu sou um cara sentimental com os personagens. Assim, até deixa eu contar um negócio pra você. Quando eu comecei a ler o Game of Thrones, aí lendo Game of Thrones e tal, acompanhando a série junto e tal. Só que a série acabou chegando antes no final do livro, né? E aí vai acontecer a morte de um personagem no final da primeira temporada. Quem viu sabe que eu não vou dar spoiler, mas quem viu sabe. E eu sentado no sofá, pensei, não, o cara não vai fazer isso, cara. Não vai fazer isso, cara. Até o cara tá lá com a cabeça pra ser cortado, eu disse, não, mas vai acontecer tem que acontecer alguma coisa, não é possível. Acontece, cara. Acontece. E eu pensei, mas que velho gordo dos infernos, cara. Puta merda. Matou o personagem que eu mais gostei do livro inteiro. E ele faz isso de propósito. É sádico aquele velho, é sádico. Depois daquilo ali eu pensei, não vou ler isso aqui com envolvimento emocional. Vou ler só por ler, porque não tem como, né, cara. Não dá, meu. O George Martin é o legítimo velho, gordo, pederasta, desgraçado. Próximo, da Ellie Minwood, a violinista de Auschwitz. Minha mãe leu isso aqui e disse que é terrivelmente triste. Diz que é muito bom, né? É aqueles livros de chorar.
Auschwitz, 1943, nas profundezas do inferno, a esperança pode crescer e pode o amor triunfar sobre o ódio? Número 50381. Alma Rosé, confinada em um superlotado campo de concentração feminino, vê pessoas desaparecerem todos os dias. Essa trágica realidade não poderia estar mais longe da vida anterior da famosa violinista, que costumava deixar o público extasiado com sua música. Porém, quando os nazistas avançaram pela Europa, seu talento não pôde salvá-la. Um conto devastadoramente comovente, mas maravilhosamente esperançoso, que prova que, mesmo nos dias mais sombrios, o amor pode prevalecer e dar algo pelo qual se viver. Aí, ó. Não tem como não querer ler, né, a história. Acho que realmente deve ser um troço muito bacana, mas por enquanto tá de cantinho aqui, tá? As Viúvas, da Linda LaPlante. Esse aqui virou a adaptação de filme com a Viola Davis, tá? São as mulheres que acabam roubando, quer ver? Harry Rawlins planejava invasões e roubos havia quase 20 anos. O ataque a um carro forte traria milhares de dólares para sua gangue, mas tudo dá desastrosamente e fatalmente errado. Harry sempre dizia para Dolly, sua esposa, que se algo acontecesse com ele, tudo ficaria bem, a equipe cuidaria dela. Mas quando Harry morre na tentativa do assalto, os colegas se vão com ele. Ao encontrar os planos do marido em um cofre forte após sua morte, Dolly precisa fazer uma escolha, algo que diz que a opção mais improvável seria perfeita. Afinal, ela sabe tudo que deu errado na última estratégia de Harry. Com as outras viúvas, ela seria capaz de levar o negócio adiante e sobreviver? Então, tá aqui o rosto da nossa escritora, né? E a diagramação da intrínseca. Dizem que é muito bom. Teve gente que falou bem, teve gente que falou mal, então ele dividiu opiniões, tá? Eu não assisti o filme, tá? Até porque essas coisas pra mim não... Eu fico meio receoso de alguns filmes assim que são hypados, então eu prefiro pegar assim, desse tipo de escrita, nesse tipo de filme, né, o que é adaptado das duas uma. Ou eu não leio, ou eu não vejo. Porque normalmente os caras estragam a criação do personagem, porque daí eles querem colocar uma personagem que não faz sentido no filme. Eu cito isso quando eu falo, mostro na outra estante, no outro Bookshelf Tour, que eu falo sobre a lista de Brett. Tava pronto, é só tu pegar o livro e filmar ele, cortar um pouquinho das gorduras, que nem tem tanta, porque o livro é bem enxutinho, e fazer. Pois os caras fizeram errado, cara. Eles conseguiram fazer errado o negócio. É surreal, cara, mas eles conseguem fazer errado. Então, né? Então nesse caso aqui, como eu já venho fazendo isso há muito tempo, todo fodido nas costas. Como eu já venho fazendo isso há muito tempo, o que eu faço? Ou eu leio primeiro e aí depois eu vou assistir o filme para ver se ele ficou parecido, ou eu assisto o filme e não leio. Porque daí eu não perco tempo lendo, então, né? Porque daí eu já ouvi o filme, se não tem profundidade, né? Porque também não adianta ficar procurando profundidade em thriller de tiroteio, né? Nem tudo é assim, né? Aqui eu tenho a trilogia que eu quero completar ainda, que ainda falta um livro, tá? Mas é da Robin Robb, O Aprendiz Assassino e a Ascensão do Rei. Esses dois aqui eu já tenho, o terceiro foi lançado agora, foi relançado pela Suma, né? Porque antes tinha aquelas edições da Leia que ninguém se desfaz delas, né? Era muito difícil de encontrar. E aí como eu comprei esse aqui bem baratinho, acho que foi R$19, R$20 que eu paguei esse aqui, daí eu já peguei esse aqui que é completa a coleção. Diga-se de passagem, as capas da Leia são muito mais bonitas que as capas da Suma. É outra identidade gráfica. Mas agora sim, se tu pegar a capa da Leia, que eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Olha as capas da Leia dessa trilogia. E agora tu olha as capas, que é essa aqui. Eu vou botar a capa do terceiro também pra vocês verem como é que é. A capa do terceiro é tipo um dragão na frente. Tá? O que me agrada é o vermelho. É foda, né, cara? Porque daí os caras ficam reclamando depois, o Rodrigo é um chato. Não é que eu sou chato, cara. Você faz um troço ruim. E aí aqui eu ainda tenho um que eu pulei aqui, que é o Estrangulador do William Land. O William Landai. Capa mais feia que eu tenho na estante, acho que é essa aqui. Eu tenho um vídeo que eu gravei agora com as 5 capas mais bonitas e com as 5 capas mais feias que eu tenho. Esse aqui entrou numa das capas mais feias, tá? Mas tá aí. Vocês viram, é da editora Madras. Eu conheci esse autor porque ele tem uma série na Apple TV chamada Protegendo Jacob, né? Defending Jacob, o nome da série, que é com o Chris Evans. Excelente a série, muito boa a série. E aí eu descobri que quem escreveu foi esse autor, William Landay. E eu pensei, vou pegar mais alguma coisa desse cara. Não li ele ainda, tá? Mas a premissa desse livro é muito boa. Então quando vocês assistirem um vídeo falando sobre as capas mais feias, vocês vão ver esse aqui ali que daí eu falo sobre. É uma pena que a capa tenha sido tão mal feita, porque eu tenho certeza que às vezes as pessoas deixam de comprar ele por causa da capa, porque realmente julgam a capa. Agora eu vou mudar completamente o ângulo da câmera, porque agora a gente tem 2 pilhas aqui. Bom, gente, então agora eu mudei o ângulo da câmera, tá? Porque eu vou ter que ficar em pé, minha lombar agradece.
para duas pilhas grandes que eu tenho de livros aqui, tá? Então vamos começar com essa aqui que é um pouco mais baixotinha. Vou tirando aqui, botando do lado, vou mostrando os livros para vocês, que acho que fica mais fácil. Deixa eu empurrar um pouco do lado isso aqui. Aqui, eu tenho espaço para mexer com as mãos. Primeiro da pilha aqui então é o Médico e o Monstro. Esse aqui já tem resenha no canal, tá? Que é da editora Pandorga. Achei muito bacana essa edição aqui, tá? É muito bem feita e ela tem um conto a mais, tá? Aqui atrás, eu até deixei marcado para ficar mais fácil, pra gente poder falar que é esse conto aqui, que é o Markheim, que vem junto com essa edição, tá? Muito caprichado esse trabalho da Pandorga. E eu tenho uma outra edição do Fantasma da Ópera da Pandorga também, que é lindíssima edição. Aqui eu tenho um do Luiz Alfredo Garcia Rosa, Céu de Origamis. Esse aqui foi o presente da Marta. No fim de um dia de trabalho, o Marcos, um dentista, fecha o consultório, pega o carro na garagem do prédio e toma o rumo de casa, no Leme, o último trecho de Copacabana. Ele e a mulher vão jantar em casa, na casa de amigos. O consultório de Marcos também é em Copacabana. Umas poucas quadras pela Avenida Atlântica, estará em casa com o tempo de sobra para preparar e sair sem atraso. Marcos é um homem metódico, por isso sua esposa se preocupa quando vê que já são 8 horas e o marido não chegou. Ela liga para o consultório e ninguém atende. Naquele horário, a assistente se retirou, o celular não responde. Uma hora depois, ela liga para o departamento de trânsito. Não houve acidente no trajeto que Marcos costuma fazer. Uma hora a mais e ela liga para os hospitais e nada. E depois para a polícia, absolutamente nada. Marcos evaporou. Um caso aparentemente desprovido de lógica sob medida para o advogado Espinosa. Então tá aí, da Companhia das Letras esse aqui. A Marta gostou muito desse aqui, ela me disse para eu ler. Você sabe que eu tenho um problema com literatura nacional, né? Mas a Marta disse para eu ler, então a gente lê, né? E tem mais um que ela mandou para mim, que é A Extraordinária Viagem do Fakir que ficou preso em um armário da IKEA. Ela se matava de rir disso aqui, cara. A Marta ria pra caramba isso aqui. A Carol acho que leu isso aqui também. Ó, a diagramação. Esse aqui é da Record. Vocês imaginam o Fakir preso dentro de um armário, cara. Olha, ela se mijava de rir. A Carol também riu um monte com isso aqui. Então tá aí a dica. Aqui eu tenho muito citado, que é Os Náufragos do Wagner, tá? Que esse aqui eu gosto desse livro, desse tipo de história, que eu estou bem afim de ler, ó. Tem figurinhas também. E esse aqui tava super hypado na gringa. Eu comprei ele baratíssimo na Amazon, eu vi a promoção e pá, peguei. Então, uma história de motim e assassinato do David Gran. Tá aí. Aqui eu tenho o segundo volume do O Inimigo de Deus, do Bernard Cornwell, tá? Eu ia comprar as Crônicas Saxônicas. Minto, não é as Crônicas Saxônicas. As Crônicas de Arthur. Nesses volumes aqui, né? Nessa situação. Só que depois eu acabei comprando o box, tá? Então esse aqui vai ficar de lado. Eu não vou nem botar pra cá. Porque eu vou... Não, eu tenho que botar pra cá porque eu não tenho de botar, né? Mas eu vou doar ele, né? Esse segundo volume eu vou doar porque eu tenho o box. Então não faz sentido eu ter essa edição aqui. Aqui eu tenho o Testamento do Juízo Final do James Douglas, um cientista nazista muito desaparecido, um misterioso artefato tibetano de imenso poder e uma corrida desesperada contra o tempo. Eu gostei dessa capa da jangada, tá? Aqui ele diz, em 1937, Hitler enviou uma expedição ao Tibete em busca da terra perdida de Thule. Em 1941, Heinrich Himmler gastou uma enorme fortuna e sacrificou a vida de centenas de prisioneiros de campos de concentração para transformar o castelo de Wewelsburg no santuário da SS. No interior desse castelo supostamente se encontra um artefato de enorme poder que há muito se julgava perdido. Cara, eu vou ler isso aqui antes. Vou jogar isso aqui antes para leitura. Eu gosto e olha aqui o que aconteceu, gente, ó. Ô, jangada, tá aí, ó. Já aconteceu isso com vocês? Cara, isso aqui não tava no roteiro, né? Do troço se rasgar na minha mão, cara. Soltou a cola, velho. Enfim, vou pegar um super bond aqui pra colar esse negócio. Tu vê só que coisa de louco, cara. Bom, depois que eu consertar o livro, eu vou tentar ler ele, né? Que bosta. Donato Carrisi, O Tribunal das Almas. Todo mundo comenta muito que esse aqui já tem uma continuação, né? Se eu não me engano, isso aqui é uma trilogia. Ele tá sendo lançado aos poucos. Da Record. Esse aqui também foi presente da Marta. Marta elogiou muito esse aqui, muito mesmo. O Culpado, da Lisa Ballantine. Tá? Esse aqui é... A Lisa é aquele estilo de escrita, de autora, né? Meio que nem a Emily Griffin, pelo que eu li dela, tá? Aqui diz, o advogado Daniel Hunter dedicou anos de sua carreira defendendo jovens delinquentes em Londres. Mas quando é chamado para trabalhar no caso de um menino de 11 anos acusado de matar um amigo de 8,
ele se vê novamente diante de dramas que pensou terem ficado no passado. É uma premissa muito foda isso, cara. Isso tem acontecido muita coisa. A gente falou, inclusive, sobre a série A Adolescência, que saiu na Netflix, que eu fiz um vídeo ainda comentando sobre ela. E aí tu pega e joga isso aqui. Faria todo sentido, né, ler isso para se ambientar, né? Aqui nós temos um clássico da literatura, William Golding, O Senhor das Moscas, tá? Não sei porquê, ainda não li isso aqui. Esse livro foi lançado em 1954, tá? E ele aqui diz, ó, publicado originalmente em 1954, O Senhor das Moscas é um dos romances essenciais da literatura mundial. Adaptado 2 vezes para o cinema, traduzido para 35 idiomas, o clássico de William Golding, que já foi visto como uma alegoria, uma parábola, um tratado político e mesmo uma visão do apocalipse, vendeu só na língua inglesa mais de 25 milhões de exemplares. Aí, ó. Tem da edição da Alfaguara. Essa aí é... Muito curioso para ler isso aqui, cara. Só que é aquilo, né? Vou deixando até o momento certo. Então a gente vai se guardando para isso. Aqui vem uma penca de clássico agora. A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Esse aqui eu já li há muito tempo, mas muito tempo. E eu quero reler esse aqui. Esse aqui é da Princípios. A Princípios tem, tá? Não são edições das melhores do mundo, são capas, são folha jornal. Até já tinha começado a ler um pedaço, vou tirar fora para começar depois a ler de novo. Mas para quem quer um livro mais barato, mais em conta, as edições da Princípios, elas têm o texto original, tá? O texto está intacto, é o texto original do livro. Então se você não se preocupa tanto com edição, né, não entra muito naquela neura que muitos leitores têm, tá? As edições da Princípios eu recomendo, tá? Eles são caprichados, as diagramações são caprichadas também, só a folha não é aquilo tudo, é folha jornal e tal, mas o texto tá ali, o texto é original, tá? Aqui a gente tem o H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, tá? Esse aqui eu já vi 50 filmes, mas eu nunca li, por isso que eu peguei. A Marta mandou pra mim, ela disse que é o preferido dela, do Wells, então esse aqui é um dos que eu pretendo ler, provavelmente ano que vem. Olha essa coisinha que fica aqui, cara, que coisa chata isso, cara, não interessa quantas vezes tu limpa, sempre, né? Interessa quantas vezes tu limpa, sempre fica. Aí, ó. Então, Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Aqui nós temos Os Borgias, do Alexandre Dumas, também da Princípios, tendo texto integral traduzido do inglês esse aqui, tá? Esse é o livro mais curto do Dumas. Tem bastante gente que fala... Como é que eu vou dizer pra vocês? É uma galera que reclama desse aqui, outra galera que fala bem, então por isso que eu peguei, tá? Eu gosto da escrita do Dumas, né? Já li Conde de Monte Cristo, eu já li Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros eu li numa edição bem simples, inclusive, tá? Acho que não tinha nem o texto integral. Pretendo reler, inclusive, tá? Então, mas eu gosto da escrita dele. Aqui eu tenho classicaço da literatura, ó. Eu pintei o livro inteiro. É assustador isso aqui, cara. Bom, na verdade a gente está precisando de umas teorias conspirativas novas e algumas distopias novas, né? Porque aqui já não é mais distopia, já é realidade, e as teorias conspiratórias é a mesma coisa, né? Então, né, já não tem mais. Vou pegar uma parte qualquer aqui, só para ler para vocês. Ó. Vamos lá. Isso aqui é muito bom. Duplo pensar. Saber e não saber, ter consciência da veracidade completa e ao mesmo tempo contar com o cuidado mentiras inventadas, manter simultaneamente 2 opiniões que se anulam, sabendo que eram contraditórias e acreditando em ambas, usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade, enquanto a professora acreditar que a democracia era impossível e que o partido era guardião da democracia. Esquecer o que quer que fosse necessário e depois chamá-lo de volta à memória no momento oportuno e depois esquecer de novo e, acima de tudo, fazer o mesmo processo em si. Ah, você veja bem, né? Ah, e os vermelhinhos agora ficam bem loucos dizendo que isso aqui é coisa de direitista. Meu Deus do céu. Vamos pegar mais uma? Vamos pegar mais uma, né? É que o livro, o vídeo é longo, não tem problema. Quando se tratava de loteria, até pessoas que mal sabiam ler e escrever pareciam capazes de cálculos complexos e impressionantes, prodígios de memória. Os prêmios eram em grande medida imaginários. Pagavam-se apenas as pequenas somas e os ganhadores dos grandes prêmios não existiam. Meu Deus, a Mega Sena que você joga toda semana. Olha só, hein? Quer mais uma? Sabemos que nunca alguém toma o poder com a intenção de renunciar a ele. O poder não é um meio, é um fim. Não se estabelece uma ditadura de modo a salvaguardar uma revolução. Faça a revolução de modo a estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. O Rodrigo que é louco, né? O
o Drake é louco. George Orwell também era, eu acho. Enfim. Tá louco. O Jardim dos Últimos Dias, o best-seller do New York Times, inspirados nos rumores de que um dos terroristas no 11 de setembro teria vivido os prazeres da sociedade ocidental dias antes de jogar seu avião contra as duas torres, André Dubus III destrincha a sociedade norte-americana antes do atentado, contando como cidadãos comuns conviveram com terroristas sem imaginar o que o futuro lhes reservava. Da Record isso aqui. Eu nunca li nada, sabe, do 11 de setembro. Sempre fiquei meio, né, tu via milhares de vídeos e tal, mas nunca... E eu peguei esse livro por causa disso. Porque ele te coloca nesse contexto, ele te coloca nessa situação, vivendo aquele momento através dos personagens. Então, enfim. Fica a dica aí. Se alguém já leu, por favor, me diga se gostou. John Grisham, A Justiça a Qualquer Preço. Tá? O John Grisham é um excelente autor. Excelente autor. Teve vários filmes dele, vários livros deles que viraram filmes e tal. E esse aqui é um dos que eu gosto. Aí tu veio aqui, né, no começo, o melhor escritor de suspense da atualidade, Ken Follett. Ah, e o Ken Follett falando do cara, né? Ah, tá louco. O John Grisham é muito bom, cara. Ele é um advogado, fala de dramas de tribunal e tal, mas ele tem essa outra pegada mais investigativa. Então, fica a dica aí. Que é A Viúva, da Fiona Barton. Gostei desse aqui, tá? Achei muito bacana esse aqui, tá? Conta a perspectiva de três situações, que daí tem um cara que ele comete crimes, não vou dizer quais são, mas olha só. A esposa, ela levava uma vida maravilhosamente comum, boa casa, bom marido, ele era mais do que ela sempre quis, um príncipe encantado, mas então tudo mudou. O marido. Os jornais inventaram um novo nome para ele, Monstro, um homem suspeito de um crime inimaginável. Anos vão passando sem que nenhuma prova seja encontrada e a vida do casal segue constantemente estampada nas primeiras páginas. A viúva. Agora ele está morto e ela se vê sozinha pela primeira vez, livre para contar sua versão dos fatos. E ela vai falar tudo que sabe. É bom o livro, tá? A capa é meio, né? Mas gostei desse aqui, gostei. É um bom thriller. Valério Máximo Manfredi, autor da trilogia Alexandros, O Tirano. Nunca li nada desse cara. Um monte de gente fala desse magrão e eu nunca li nada dele. Ó, diagramação bem legal, da Rocco. Gostei da capa também, sabe? De vez em quando a Rocco acerta. É raro, mas de vez em quando a Rocco acerta. Mas eu não li nada desse cara aqui. Me chama a atenção a escrita dele. Aqui eu tenho 3 clássicos agora do queridinho. Primeiro é o Conto das Duas Cidades, do Dickens. Para muita gente, o preferido. Né? Esse aqui veio da Princípios também, que é um clássico. Então, ó, como eu digo para vocês, ó, a diagramação não é ruim. A capa, as folhas são folha jornal, mas é, ó, tudo certo, texto original. Tanto é que eu li o Oliver Twist na versão da Princípios, tá? Aí, ó. Essa é a versão da Princípios. Primeiro contato que eu tive com o Dickens foi esse aqui, depois foi o Conto de Natal. Mas esse aqui é muito bom, cara. É muito bom. É triste. Porra, cara, é triste pra um cacete. Mas pensa num livro bom. É esse aqui. Então eu pretendo ler mais Dickens justamente por causa disso. Tá? E aqui eu tenho As Aventuras do Sr. Pickwick, que esse aqui foi presente da Marta. Olha que bonita essa edição, cara. Vai cair tudo aqui agora. Ó. Que bonita essa edição. Mas a letra, meu Deus, você vai ficar cego, né, cara? Porque vamos lá, né? O livro em si, ele tem 260 páginas. Mas se tu aumentar um pouquinho, né? Se a diagramação fosse maior, ele ia para 400 tranquilo. E esse aqui é um dos preferidos da Marta. Tá? Tem folha de, né, fita de cetim e tal. Essas edições são lindíssimas. Isso aqui é muito bonito, cara. Deixa eu ajeitar esse negócio enquanto eu vou falando. Então, o Dickens... Cara, se você nunca leu Charles Dickens, prepare-se para entrar... O dia que você começar a ler, se prepare para entrar num negócio muito diferente. Eu quero ler ano que vem vai ser o calhamaço que eu vou ler ano que vem. O David Copperfield, que é um dos principais do Dickens, né? Um negócio muito bacana. Todo mundo fala muito bem. Então, né? Ele vai ser... Deixa eu ajeitar isso aqui, cara. Vamos botar na mesma ordem que estava antes, porque daí eu sei, né? Porque eu fico mudando a ordem dos livros, às vezes eu não sei o que tá. Isso aqui eu vou ter que consertar. Eu boto esse aqui e eu boto esse aqui. Pronto. Agora vamos para a última pilha, então, né? A gente terminar o vídeo. Vamos começar daqui para cá, então. Esses aqui foram alguns dos últimos que chegaram. Que a gente tem presente da Marta, que ela mandou para mim, meu presente de aniversário. Origem, um segredo que pode salvar a nossa destruição.
A pesquisadora científica Evelyn Edwards sempre soube que a Antártida guardava profundos segredos, mas a descoberta de um corpo de 40 mil anos enterrado sob a calota polar ultrapassa suas mais loucas expectativas. Quando sua equipe começa a extrair o corpo do gelo, o sonho se transforma em um horrível pesadelo. Todos são marcados para a morte por alguém que quer manter enterrado esse segredo. Tá aí, ó, da editora Jangada. Muito bem recomendado esse livro aqui, muito bem falado. A Marta disse que adorou o livro, também gostou pra caramba. Então tá aí. Aqui eu tenho dois do Sniper Elite, que também são presentes dela, tá? O primeiro e o segundo, tá? Um dos preferidos do Andrew, lá do Arsenal Books. Ele falou muito bem desses aqui, tá? Então tá aí. O primeiro livro é esse aqui, Viagem Sem Volta, do Scott McKeeven, tá? E aí o segundo é esse aqui, América Sitiada. Então, a Marta disse que esse aqui é muito melhor que esse aqui. Não, ela disse que esse aqui é melhor que esse aqui, mas que ela gostou dos dois, né? Então, tá aí, América Sitiada, do Scott McKeeven. Só um pouquinho que eu vou pegar uma água. Jason Matthews, Roleta Russa. Tá aí, ó. Aqui diz o seguinte, ó: poucas vezes li um romance tão rico em detalhes. Entre manobras para confundir o inimigo e armadilhas sexuais, fugas mirabolantes e transmissões secretas, Jason Matthews oferece ao leitor uma cartilha sobre o romance de espionagem do século XXI. Não sei porquê, mas me lembra Sidney Sheldon. Uma sedutora fatal, um agente implacável, um deles quer jogar fora das regras. A Marta, ela descobre uns troços muito aleatórios, cara. Sabe? Completamente fora da curva. Eu nunca tinha ouvido falar desse autor. E aí, do nada, a Marta vem e larga um desse. Aqui, ó. Médico dos Homens e das Almas. Tá aí, ó. Da Taylor Caldwell. Esse aqui vai ser leitura coletiva do canal no mês de agosto. Tá? Então prepare-se aí, você. A Bíblia apresenta São Lucas como o médico de coração generoso. Um homem instruído, autor de um dos evangelhos e do livro dos Atos. Lendas antigas o descrevem como uma pessoa fora do comum, a quem são atribuídos milagres e prodígios antes mesmo de sua conversão ao cristianismo. Em Médico de Homens e de Almas, Taylor Caldwell combina essas duas imagens de um dos ícones mais importantes da igreja cristã primitiva, caracterizado pela constante preocupação com o sofrimento de enfermos, oprimidos e pobres. Durante anos, a autora pesquisou a vida e as obras de Lucas e as descreve de forma romanceada num livro rico em detalhes históricos e de narrativa emocionante. Ó, a diagramação. Achei linda essa capa aqui, tá? Se você tem ele, nós vamos ler agora em agosto, tá? Prepare-se. Agosto vai ser o mês de nós ler essa belezura aqui, tá? Eu tô muito curioso para ler isso aqui. E aí tem o pessoal no grupo do Telegram lá que também tá afim e que os caras estavam dizendo, cara, não vou conseguir segurar, não sei o que tá. Então quer saber, eu ia lançar isso aqui só em janeiro, mas eu vou lançar antes. Vamos fazer a leitura coletiva desse negócio logo, porque eu também quero ler e nós vamos tocar esse negócio. Então se você não leu ainda, guarde para ler comigo lá em agosto, tá? Vou montar o cronograma, ele tem 700 páginas, dá pra gente ler dentro do mês, tá? Então, vamos junto, que eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito diferente. O próximo é esse aqui, o Robert Harris, Munique. Esse aqui foi presente do meu amigo Carlos, do canal Livros e Books. Setembro de 1938, Hitler está impaciente para começar a guerra. Chamberlain quer manter a paz a qualquer custo. O desfecho da disputa acontecerá em Munique, em um dos momentos decisivos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. O Robert Harris foi o cara que escreveu o livro que foi baseado no filme Conclave. Eu assisti o Conclave ontem de noite. Eu achei muito bom o filme. Muito bom. Tá? Não tenho como comparar ele com o livro, porque eu não li o livro, tá? Mas eu achei o filme em si muito bem feito. A interpretação do Ralph Fiennes é fora, né? O cara é muito, muito bom. Aquela interpretação contida, sabe? Daqueles caras da igreja que tu percebe que estão ali a ponto de explodir os caras, mas que eles fazem né? Mantendo aquela linha, aquela situação, sabe? Achei muito bem feito, tem a fotografia muito bonita, sabe? Tem uma cena específica que eles pegam um ângulo de cima, mostrando o chapeuzinho aqui, né? Mostrando de cima, assim, vermelho, muito legal, muito bacana. Então acho assim, é um filme que vale a pena ser visto. Obviamente, que não reflete toda a realidade daquilo ali, né? Não é exatamente como eles falam aquilo ali. Tanto é que eu já li sobre isso, e algumas das coisas que eles mostram ali realmente reflete a realidade. Mas, né, até as discussões que tem dentro do que seria um papa extremamente conservador, para os outros mais liberais, não sei o que, aquela coisa toda, tudo aquilo ali faz todo sentido. É bacana do jeito que eles vão colocando, mas
tem que, né, não é nem tudo é realidade, né? Então, enfim. Mas eu recomendo o filme, tá? E vou ler esse aí também. Os Noivos, do Alessandro Manzoni, clássico da literatura, que eu peguei ele. É que aqui eu tomei um susto, né? Porque isso aqui é as linguagens de outrora, mas a edição tá muito bonita, cara. Isso aqui tá muito bacana. Essa é da editora Sétimo Selo, olha só. Cara, isso aqui tá muito legal, tá muito bacana. Então, eu acho que é mais uma questão de me acostumar, sabe? Ó, vou citar um exemplo pra vocês aqui, ó. Lúcia acordara pouco tempo antes e, desse tempo, havia passado uma parte a despertar completamente, a separar as turvas visões do sono da memória e das imagens daquela realidade demasiado parecida com a funesta visão do inferno. A velha tinha-se logo aproximado e, com aquela voz forçadamente humilde, dissera-lhe: Ah, dormiste? Podieis ter dormido na cama? Eu vos bendisse tantas vezes essa noite. Os Noivos. É aquilo. É possível? Total. Né? Está escrito em português. Mas essa leitura mais rabuscada, à medida que tu vai te acostumando, tu vai tendo a primeira dificuldade da narrativa no início do livro, e depois, à medida que o romance vai passando, tu vai pegando o jeito e vai embora, sabe? Por isso que eu acho que vai ser possível. Esse aqui é o outro do Richard Matheson, que eu falei pra vocês, Amor Além da Vida. Um dos melhores filmes do Robin Williams, eu adorei esse filme aqui. E o Robin Williams, o Richard Matheson foi o mesmo cara que escreveu o Eu Sou a Lenda, e ele também sabia escrever romance muito bom, tá? Tá aí, ó. Então, tô curioso pra ler esse aqui, cara. Porque eu quero rever o filme, só que eu quero rever o filme agora, quando eu for rever ele, eu quero ter lido o livro primeiro. Por isso que eu não vou ler ele agora, vou ler ele depois, né? Não vou ver o filme agora, vou ver o filme depois da leitura. Aqui eu tenho 2 livros da Maria Adolfson, que foram presentes da Marta, tá? É o Pistas Submersas e o Alerta da Tempestade, tá? Ela elogiou muito isso aqui, sabe? São livros thrillers investigativos que ela elogiou pra caramba e que eu estou muito curioso para ler eles também, tá? Então tá aí. Fica bonito na estante esses aqui. Aqui na pilha. Aqui eu tenho então aqui os dois do Death Diver, que eu falei pra vocês ali no início, né? Que é o Centelha da Morte, Colecionador de Peles. Ambos do personagem Lincoln Rhyme. Pra quem não sabe, o Lincoln Rhyme foi interpretado no filme pelo Denzel Washington. E ele é um cara que sofreu um acidente, ele ficou tetraplégico, né? Então ele tem só a mente dele que realmente funciona. O resto ele precisa de pessoas para auxiliar ele dentro do processo. Então ele tem lá a enfermeira que fica ajudando ele, que a enfermeira no livro também é branca, e no filme foi a Queen Latifah que fez. Então assim, houve mudanças, as mudanças que aconteceram no filme para o livro, até a parte que eu li o livro, porque ele 54% do livro, são mais mudanças de personalidade e etnia do que qualquer outra coisa, tá? Mas é muito próximo a interpretação. Tanto é que é o seguinte, né? O Denzel Washington fez uma interpretação muito mais legal do que o Lincoln Rhyme realmente é, porque o Lincoln Rhyme é um escroto. Ele trata todo mundo que nem lixo no livro. Porque ele sabe o quão inteligente ele é, e aí a situação dele, né, justamente por ele ser tetraplégico, tanto que teve um momento ali que eu pensei, cara, vou puxar os aparelhos desse louco, né? Mas aí nós temos aí as continuações que também tem o personagem, tá? É aquele negócio, tu não precisa ler os anteriores, eu tenho pra mim, e eu já disse isso várias vezes aqui no canal, tá? Eu sempre leio o primeiro livro do personagem que ele é criado. Por quê? Para pegar as nuances das personalidades do personagem. Depois eu posso ler pro lado, aí não tem problema. Aí tu pode ficar, sabe? Mas até chegar e realmente pegar o personagem certo e poder começar a ler ele, não faço. Silêncio da Cidade Branca, da Eva Garcia Sanez de Urturi. Cara, essa capa aqui é muito bonita. É muito bonita. E isso aqui foi um livro que me surpreendeu pra caramba. Eu li ele no ano passado, gostei muito da leitura desse aqui, muito mesmo, achei muito bacana, muito legal mesmo, cara. Eu acho que ele vale a pena. É uma pena que os outros 2 livros da trilogia não tenham saído, tá? Mas esse aqui foi um livro que me agradou demais, cara, demais. A interpretação, a adaptação dele na Netflix, né? Padrão Netflix meio bosta, assim, mas recomendo a leitura desse aqui, tá? Quartos Fechados, da Ker Santos. Cara, isso aqui é um novelão.
Na agitada e fascinante Barcelona do século XX, Maria del Roser Golorons, a matriarca de uma das famílias mais importantes da cidade, prepara a mudança dos Lacs para a nova residência. A belíssima mansão, vizinha do então incipiente Passeio de Garcia, está destinada a se tornar a zelosa guardiã de vidas dominadas por ambições, segredos inconfessáveis e paixões ocultas. Aqui nós temos o personagem fixo, que seria então a mansão, e a partir dali a colocação de alguns personagens. Eu cheguei a ler umas 30, 40 páginas, o primeiro capítulo eu li. Gostei da escrita do autor, mas não era o meu momento. É muito novela, é muito romance. Então, para mim não é o momento. Matterhorn, um romance sobre a Guerra do Vietnã. Eu não tinha nada da Guerra do Vietnã quando eu peguei isso aqui. Cara, eu devo ter pago R$9 isso aqui. Olha o tamanho do livro. É muito legal isso aqui. E aqui tá a diagramação. Ó. É da Rai Editora, um dos mais profundos e devastadores romances existentes sobre o Vietnã, ou qualquer outra guerra, The New York Times Book Review. Então tá aí. Eu não sei sobre o que ele trata, eu não faço a menor ideia do que tem, mas é um calhamaço também e eu tenho curiosidade de ler porque eu não tenho nada desse período aqui. E a Guerra do Vietnã foi uma das guerras mais televisionadas, foi a primeira guerra televisionada, né? E foi até hoje tu vê gente falando sobre a guerra, sabe, os traumas, aquela juventude inteira, aquela classe de pessoas que estava ali, né, dos anos 70, que daí estourou o movimento hippie no meio do caminho e tal. Então eboliu culturalmente os Estados Unidos de um jeito muito absurdo, mas ao mesmo tempo a gente teve então essa campanha dos Estados Unidos dentro do Vietnã que foi uma loucura, sabe? Então aí meio que começou esse processo dos Estados Unidos ficar meio de guardião do mundo, né? O guardião das democracias, como eles gostam de se auto-intitular. Não sei até onde eles realmente são, né? Mas isso também não vem ao caso agora, mas tenho curiosidade de ler. Aqui nós temos 4 livros do Daniel Silva, tá? Então nós temos aqui O Espião Inglês, tá? Aí aqui a gente tem A Casa dos Espiões, todos da HarperCollins, tá? O Caso Caravaggio, que esse aqui eu já li, é muito legal. E o Viúva Negra, que também é muito bom. Tá? O Viúva Negra eu li primeiro, e todos eles têm aqui em comum o personagem principal dele, que é o Gabriel Allon. Tá? É muito legal isso aqui. No Viúva Negra, ele coloca o Gabriel mais em segundo plano e coloca uma outra gente infiltrada dentro daqueles, né, dos movimentos terroristas islâmicos. Então ele pega ali a mulher, ela vai ser o fio condutor e todo o treinamento que ela passa para poder entrar dentro da instituição terrorista, né? Mas enfim, ali dentro. Aí aqui, esse outro aqui que eu li, que é o Caso Caravaggio, ele fala sobre o roubo de arte. Tanto é que eu comento ainda numa live que eu fiz com o Andrew, comentando ainda, sabe, que uma das situações mais lucrativas do mundo, um dos roubos mais lucrativos do mundo é o de arte. Porque ele está na mão de pessoas específicas do mundo, tu não sabe até onde tu está comprando realmente arte ou não, e ainda assim ele se torna, né, ele vai encontrando todo esse bastidor. Eu sempre achei que fosse armas e drogas, né, mas na verdade a arte é o segundo ou terceiro que mais movimenta dinheiro no mundo. E aí ele coloca o Gabriel Allon, que é um restaurador, nesse contexto. Eu achei muito bem escrito, gostei muito do Caso Caravaggio. E aí tem o Caso de Espiões, que daí aqui eu não sei, porque, né, não li, e nem esse aqui, o Espião Inglês também. A Marta leu todos eles aqui e elogia pra caramba o Daniel Silva. Antes que pergunte, o Daniel Silva não é nacional, tá? Não é nacional, ele é americano, mas os pais dele são açorianos. Então, ele... Como é que eu vou dizer pra vocês? A escrita dele é muito agradável, tá? A escrita dele é extremamente agradável, é leve, sabe? Ele vai te dando aquele senso de urgência, vai mostrando do lado dos personagens. Eu gostei muito do Daniel Silva, acho bem bacana a escrita dele. E me remete ao meu background de leitor, que é a leitura de espionagem, né? Então vamos lá, chegando agora nos últimos 4 livros, tá? Aqui a gente tem As Crônicas de Nárnia, edição completa do C.S. Lewis, tá? Aqui. Ó, Folha Branca e tal. Aqui tem todos os livros, tá? Então, eu nunca sei o nome deles, vamos lá. Aqui também não vai dizer. Mas estão todos eles aqui, numa edição só, tá? Por incrível que pareça, me julguem, mas eu não li ainda o Crônicas de Nárnia, tá? Ele vai entrar dentro do certo do meu vídeo, nem aquele vídeo que o Andrew fez de vergonhas literárias, o Crônicas de Nárnia certamente vai entrar. Aqui eu tenho A Essência do Mal, que eu também... Esse aqui eu já li, tá? Que é do Luca de André. Ele fala sobre uma expedição americana aos Dolomitas,
que é Os Picos Italianos lá. Achei muito bonita essa capa da Intrínseca, tá? Ele começa de um jeito, o livro, e ele te dá a entender uma situação completamente ao contrário. Mas ele não é ruim. No final ele tem um final crível, sabe? Mas ele passa o livro inteiro te colocando como se outra coisa fosse acontecer. Ficaram curiosos, né? Pois é, isso aí. Então, mas é bom o livro. Esse aqui é da Dark Side, Noturno, tá? Que é escrito pelo autor Scott Sigler. Cara, eu gostei desse livro, tá? Ele é bem legal. Ele é uma mistura de Máquina Mortífera com X-Men. É isso aí mesmo, cara. É muito louco isso aqui, é muito maluco. Enquanto a história, à medida que a história vai sendo contada, à medida que a coisa vai se descortinando, cara, ele vai para um lado muito louco. O cara dá uma virada, uma guinada, mas ele usa a linha narrativa de dois policiais, tá? Acho que tem o nome deles aqui. Ó, que tem aqui, ó. Noturno é uma extrema mistura de Hellboy e Máquina Mortífera e Silêncio dos Inocentes. Pode ser também. Pode ser também. Eu não posso contar nada, cara. Mas assim, se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse livro aqui, leiam, tá? Ele é muito bom. A edição da Dark Side também é bem bacana, tá? Aqui eu tenho um livro da C.J. Tudor, O Homem de Giz, tá? É o primeiro livro dela. Eu não achei o livro ruim, eu só achei muita coisa chupada do King. Como eu li muito King, cara. Tanto que ela fala, né? Ela tem uma entrevista que ela comenta ainda, que ela é muito fã do King, não sei o que e tal. Ela elogia muito o autor, esse aqui é um livro como se fosse uma homenagem para ele, não sei o que e tal. Ok, mas realmente tem muita coisa aqui, mas muita coisa aqui que é chupada do King. Mas ele tem um final muito bom, o livro finaliza muito bem. Então eu acho que para um livro de primeira autora, a edição da Intrínseca tá muito legal, quando a Intrínseca ainda fazia umas capas duras. Esse aqui é muito bacana, então acho que vale a pena. Se você não conhece nada do C.J. Tudor, pode ir sem medo. Ainda mais se você gosta de thriller investigativo, tá? Pode ir sem medo. E o último da nossa pilha é essa minha versão do Drácula de Bram Stoker, tá? Da Nova Cultura aqui. Olha aí, ó. Versão completa do livro, tá? Bem legal. Tem até um furinho aqui do matraço, ó. Esse aqui foi uma das edições que eu consegui resgatar. Mas, cara, esse aqui é muito bacana. Se você nunca leu Drácula, tá? Esse aqui era que nem eu disse já numa conversa com o Andrew, eu ainda falei disso aqui, isso é uma coleção e eu consegui pegar só esse aqui, que eu era um jovem rapaz sem dinheiro, então se eu consegui pegar o Drácula, e eu li ele nessa edição aqui, que eu gostei muito disso aqui. Não sei se não vou fazer uma releitura desse livro, porque ele realmente é muito bacana, mas Drácula tá aí. Então, minha gente, depois eu ajeito aqui, eu só vou finalizar o vídeo. Tá aí, a nossa terceiro vídeo do Bookshelf Tour das estantes do Rodrigão está em andamento. Chegamos aí a mais um vídeo de quase 1 hora de duração, você não passou um pouco de 1 hora. A minha ideia é que boa parte desses volumes que estão aqui, que eu vou ajustar nessa primeira e segunda parte, vão para uma outra estante ali do lado, e daí fiquem as 3 estantes aparecendo durante as gravações. Ainda estou negociando isso. Mas aqui é onde eu tenho esses livros. Eu ainda tenho mais uma estante aqui embaixo, que vocês viram ali antes quando vocês estavam vendo, alguns dos livros vocês até já viram aqui embaixo. E eu tenho mais lá um painel que ainda tem algumas edições que eu deixo lá dentro, tá? A minha ideia é juntar isso e tudo. A ideia inicial seria fazer uma estante grande nessa parede atrás aqui, que é onde eu filmo, onde eu faço os vídeos, tá? Mas nesse momento agora não tenho grana para isso. Mas a ideia seria fazer uma estante gigante lá atrás, parede inteira, só as prateleiras e tal, bastante espaço para poder juntar todas as edições tudo num lugar só e eliminar as 2 estantes baratinhas que eu tenho ali. É um projeto? É um projeto. Vai acontecer? Provavelmente, mas né, a longo prazo. Então, vamos seguindo. Então, aproveitem o vídeo. Os links aqui embaixo da Amazon estarão para vocês comprarem através daquele link para gerar comissão para o canal. Talvez isso ajude eu a fazer a minha estante. E eu ainda tenho um vídeo de unboxing que eu vou gravar ele, porque provavelmente as edições do unboxing que eu vou mostrar para vocês, que vai sair nos próximos dias, se já não saiu, provavelmente ele já saiu, pelo que eu estou pensando ele já saiu. Elas deveriam para cá. Então vocês não viram os livros novos do unboxing que saiu, porque eles vieram todos para cá nessa pilha aqui que eu tive que reajustar toda ela. Mas aí está os livros novos também, para vocês verem, ok? Então espero que vocês tenham gostado mais dessa parte, nós temos mais 2 ainda pela frente que ainda vou gravar e editar, e vamos mostrando os livros, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo.